Está começando mais um Diário Gunnercast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje o podcast é um pouco diferente, né? Eu estou gravando isso depois do podcast já ter sido gravado e editado. Hoje nós temos uma conversa solta. Hoje será. Eu estava conversando meio que informalmente com o Felipe e Gerson. E aí decidimos deixar essa conversa porque ficou natural, ficou nossas frustrações a gente colocou pra fora, né? Depois do jogo contra o Liverpool, que a gente perdeu por 4-0, acho que muitos erros do elenco, da montagem do elenco ficaram bem claras e bem expostas. E aí várias dúvidas também começaram a surgir em relação ao futuro do Arsenal, ao futuro de Arsene Wenger. Será que Alexis Sanchez vai embora? Enfim, várias coisas, várias dúvidas surgiram logo antes do final da janela de transferências. E aí, quinta-feira termina a janela. A gente vai ver o que acontece até lá. Mas essa conversa ficou um pouco longa porque a gente foi conversando sobre tudo, né? Não só sobre o Arsenal, mas sobre o panorama da Premier League em geral. E, e também assim, a gente conversou sobre o que passou no passado, né? Hoje faz 6 anos do 8-2 contra o United e a gente reflete se há de fato alguma evolução de lá pra cá. Mas enfim, antes que eu me prolongue muito, para explicar um pouquinho também o contexto do início da conversa, a gente estava debatendo sobre o Mônaco e o Arsenal, né, as comparações entre as duas equipes, que o Mônaco vendeu muitos jogadores, mas conseguiu ainda repor algumas peças, repor e ainda assim se manter bem na Liga 1. São ligas diferentes, são questões diferentes, mas eu acho que cabe também, principalmente quando se coloca em xeque o futuro de Wenger como treinador do Arsenal. Enfim, foram 2 horas bem longas. Eu, Igor Fonseca, conversei com o Felipe Proença e Gerson Barbosa. Então, espero que gostem. Até a próxima. Ano passado, o Bernardo Silva e o Mendy foram pro City, o Mbappé vai pro PSG. Os cara querem ir embora, entendeu? Depois de ter vendido meio time, aí e o Mbappé ficou pressionando demais para poder sair pro PSG. Aí o Uhum. PSG fez a proposta lá dos 185 milhões e a UEFA barrou, né? Não deixou por causa do fair play financeiro. Aí o cara pressionou tanto a saída que ele vai ser vendido por empréstimo por uma temporada É. Com e compra. concretizar o dinheiro E a, no op- ano que vem. e a opção de Os compra caras são malandros, né, Não, mano? não, compra obrigatória. é Vai compra ser, vai então, ser É assim. compra obrigatória. obrigatória, é. É que nem a Compra história. obrigatória de Mas os 75 milhões. É que nem a caras história dão do um Mustafa jeitinho, agora. né? Os caras estão simplesmente fazendo assim, tá, cara? Não importa se você é um cara de 17 anos que joga bola pra caralho, de 18, sei lá. Se você quiser ir embora, pode ir. Se você não quiser ficar aqui, pode ir. Tipo assim, eles estão com um projeto, entendeu? E E eles estão mesmo mantendo no assim, projeto quem eles querem, quem quer ficar no projeto, é, digamos assim. O problema do Arsenal é que o Arsenal não tem um projeto. exato. Você lembra que quando o Van Persie foi embora, que ele falou que ele queria. Ontem eu fiquei refletindo sobre isso e eu pensei, caralho, eu me sinto mal de ter xingado o Van Persie, falando sério. Porque de ter odiado o Van Persie, de estar odiando o Van Persie, digamos assim. O cara falou que não era a intenção dele dinheiro, que ele sentou pra conversar com o Arsenal na renovação. Ele falou de que, tipo assim, não foi. Eu lembro do negócio que ele tinha falado que ele não conversou sobre dinheiro, ele não conversou sobre salário, nada, porque isso nunca importou pra ele. O que ele queria era ganhar, era ser campeão. Ele disse que ele conversou com as coisas e, tipo assim, ficou tão frustrado com o que estavam falando pra ele, ficou tão desiludido que ele pediu pra sair, que não ia ser bom pra carreira dele, entendeu? Aí a Uhum. gente se coloca no lugar do cara que, por mais que ele seja torcedor, porque ele se dizia torcedor, né? Tinha fotos dele lá quando criança, com a camisa e tudo mais. Aí a gente se coloca no lugar do cara, deve ter sido foda pra ele ter que deixar o Arsenal, mas deve ter sido foda pra ele mais ainda saber que o time ia estar nessa situação, entendeu? Exato. E aí tem duas coisas, né? Eu acho que em relação ao Van Persie, eu sempre pego um pouquinho é, eu fico um pouco, fico com o pé atrás, porque ele foi filho da puta também na saída dele. Tipo, ele além de dizer isso, não é nem só em relação a dizer isso, eu acho que eu entendo que ele sabia e eu acho que ele tava falando a verdade,
Porque se o clube não tinha um plano óbvio para substituir Wenger, que estava claro que ia acontecer nos próximos anos, ou pelo menos ia ter que acontecer uma hora ou outra, eu entendo ele ter ficado puto em relação a isso, ou ter ficado tipo. Mas ele saiu tipo dizendo, foi o pequeno garoto dentro de mim que me disse pra vir pro United, esse tipo de coisa. Eu entendo que ele queria sair pra conquistar uma coisa, ele saiu no ano que ele saiu e Ah, e pô, ganhou a Premier League, era claro, aquilo era óbvio, não é nem. ele saiu de um time pra ir pro rival. O que que esperava que ele falasse? Não, Pô, eu claro. vim pra cá porque eu quero ganhar, não tô nem aí pro outro time. Tipo assim, ele tá certo em falar que. Em querer aumentar o outro time mesmo, pô. Tipo, sei Não, lá. claro, claro, não, eu concordo, claro, claro, mas essa questão aqui, do ponto de vista de torcedor, é difícil você não ficar irritado com ele, ou não ficar puto, porque de Não, fato pô. ele foi filho da puta. Aí você cita o Mônaco perdeu, se quantos mil jogadores perdeu? Bernardo Silva, perdeu Mendy, perdeu, Mentinho. vai perder Mbappé, perdeu, sei lá, mas quem, perdeu o time quase inteiro. Só sobrou Lemar, dos principais assim, Subasic, Kamel Glick, CDB e ainda Fabinho, mas trouxe, porra. O Mônaco trouxe Tielemans, que é um meio-campo muito bom belga, do Anderlecht. Vai trazer agora o ex-companheiro dele de meio-campo, Cadendonca, que é o cara que vai ser o volante lá, que ele é um volante estilo que quebra as coisas, que no caso, que tá fazendo muito bem hoje no futebol mundial, Casemiro, que faz pro Real Madrid, que tem um passe excelente, que joga muito bem. E ganhou ontem, mesmo com o time desmontado, ganhou de 6-1 do Olympique de Marseille. Aí você para e pensa, o que é que tem aí de consistente, o que é que tá de certo? É o treinador do Mônaco, né? O treinador do Mônaco que é um treinador sensacional. Eu esqueci o nome dele agora. O Leonardo Jardim. Jardim. Porra, velho. Alguma coisa tá ligado? Alguma coisa tem aí que tá certa que o Arsenal não tá fazendo. Porque é claro, era óbvio que o Arsenal poderia fazer alguma coisa nesse sentido. E é frustrante, velho, porque você. É o tipo da história que eu tava falando com o Felipe antes de começar a conversar contigo, Gerson. Que é, não precisava ser um vidente pra você prever o que aconteceria contra o Stoke. Muito menos pra ser vidente pra ver o que acontecia contra o Liverpool. Eu conversei contigo semana passada e a gente disse: vai ter muitos gols nesses jogos. Porque a defesa do Arsenal Até, e a defesa do Liverpool até o tá. Chelsea, cara. Até contra o Leicester. A gente teve sorte em ganhar, em Exato. ganhar aquele jogo. A gente levou 8 gols em 3 jogos, velho. 8 gols em 3 É, jogos. só o mais. É complicado, porra. É complicado. E aí você fica nessa, porra. O que é que a gente pode fazer? Vai contratar. Provavelmente vai trazer agora no Mano, máximo dois eu jogadores. sinceramente, nem sei, porque É. é aquilo que eu falei pra ti lá na outra gravação, que o Guardiola tinha falado. Nenhuma estrela vai chegar, porque você precisa de mais tempo pra trazer. A janela fecha quinta-feira. Então não vai chegar ninguém à altura pra nenhuma posição ou alguém que desse estilo do Wenger de querer trazer alguém pra enganar os outros. Tipo Uhum. assim, pô, eu trouxe esse cara aqui, agora vai. Aí o cara acaba sendo uma enganação. Ou então não entrega o que a gente espera. Aí não vai ser ninguém desse tipo, cara. Vai ser gente de estilo Benayon, André Santos, Arteta, tipo Panic Buy mesmo, entendeu? Só que. Brother, sei lá. Sei lá, é triste, brother, sinceramente. Porque, tipo assim, eu não vejo esse time conseguir nem a Europa League esse ano, sinceramente. Uhum. Nem o quinto lugar a gente vai levar. Nem o É, quinto lugar. é foda, velho. Porque é, é aquela questão, né? Você faz esse investimento pra manter o Zio, você faz investimento pra manter Alexis, você tentou fazer investimento na forma da gente, na visão da gente, que era errado, de manter Chamberlain. Mas aí você chega, começa a temporada, você coloca dois laterais esquerdos na zaga, você coloca o meia Deixa atacante. Kolasinac e Lacazette no banco, não dá pra entender, cara. Não, exato, você traz o cara que é pra solucionar nossos problemas de ataque, que é o cara que você gastou 50 milhões de euros nele pra fazer a solução da gente, e a gente usa quem? O Albeck, velho. Aí porra. Tipo, o que é pra ser feito? Não dá pra ser feito nada, tá ligado? Nada, nada. Se E você. tudo depende, e tudo depende do Wenger, cara. Só depende de uma pessoa
entender que a situação tá fora de controle, que a situação tá ruim. Aí na entrevista o cara só fala, pô, beleza, a culpa é minha, desculpa. Tipo, sai daqui, tipo, caralho, cara, aguentar mais 2 anos disso. Aí quando chegar no final desse contrato, ele com certeza vai renovar de novo. Não, não tem condições mais, sei lá, brother. O cara conseguiu manchar uma história bonita que ele tem não só no clube, como na competição em geral. Aham. Ele fez muito pelo futebol na Inglaterra, talvez o cara que mais fez aí nos últimos anos. Que o futebol da Inglaterra ser o que é hoje é muito por causa dele. O cara é o nosso maior técnico, né, de todos os tempos, é o maior técnico da nossa história, mas quando ele sair, ele só vai ser lembrado pelas coisas ruins, pela teimosia dos últimos anos dele. Porque Uhum. ele poderia ter saído em 2014, 2013, não, 14. 14, ele É, poderia ter saído em 2014 com o título da FA Cup, É. tipo, já tava mal já, agora eu vou ter que sair, vou ter que É. botar meu... Parece que ele quer ficar porque ele sabe que ele não vai conseguir treinar em outro lugar, entendeu? Que ele não vai conseguir trabalhar. Porque o Barcelona mesmo sabia, né? Em 2008, quando o Rijkaard saiu, que eles fizeram aquela listinha de treinadores, ele não conseguiu chegar nem na última lista, na lista principal dos caras. Ele tava lá e o Barcelona mesmo sabia que ele não ia render nada pro futuro. E Não é nem só isso também. Eu acho que tem a situação de que ele não consegue mais saber a hora de parar de fato. Eu acho que ele não. Eu acho, opinião assim, pessoal. Eu acho que genuinamente ele não sabe a hora de parar. Porque ele ele vê acha que. que tá tudo sob controle. E é aquela questão, né? Eu acho que ele é muito ranzinza pra poder admitir a hora de parar, entendeu? E eu acho que a questão não é nem em relação a. Não é nem em relação só a não conseguir trabalhar em outro lugar. Eu acho que ele ama demais o clube ao ponto é, de não querer sair daquele ambiente, entendeu? E aí tipo, e é uma questão que não é mais outra coisa. saudável. É aquela questão que é o relacionamento que não é mais saudável, entendeu? Porque tipo, ele tá lá, tá sugando a vida do Arsenal e sugando a vida dele ao mesmo tempo. Tem outras coisas que ele pode fazer e não é só manager que ele pode ser, tem muitas outras coisas lá. Pode ser Uhum. diretor de futebol, ele pode ser dirigente, ele pode ser um monte de coisa que ele com certeza tem lugar lá pra muita coisa. É. A questão Ele tem acho que, que ele tem que eu acho que agora com essa atmosfera que se criou, a não ser que tipo o inesperado aconteça no próximo ano, eu acho muito difícil ele conseguir ficar dentro da estrutura do Arsenal, que as pessoas saibam, porque hoje em dia a gente sabe que tudo que acontece no Arsenal passa por Wenger. Isso é claro. E ele manda lá. Eu acho que muita gente tem comentado isso, que Gazidis, apesar de a gente criticar ele todas as questões que ele fez, porque ele é um cara, de fato, ele é um piadista em certos sentidos, ele ele foi o único na na reunião que teve no final da temporada passada, que teve a reunião, sentou ele, Kroenke, Gazidis, Wenger, não sei quem, um monte de gente da o pessoal que tinha as ações majoritárias lá. E ele foi o único cara que disse que achava que era hora de terminar essa questão de Wenger. Terminar o contrato, acabar e dar adeus. E aí eu acho que agora ele vendendo Mustafi, vendendo Gabriel Paulista, eu acho que a gente sempre comentou aqui em relação ao Lucas Pérez que a gente acha que ele foi injustiçado. Acho que o Lucas Pérez também tá nessa. Sei lá, vendendo todo mundo que ele tá vendendo agora, eu acho que tem a questão de dizer eu mando aqui, tá ligado? Porque muitos desses caras vieram pelo sistema do estado de DNA, né? Uma companhia que foi comprada pelo Arsenal, que ela gera lá não sei exatamente como é que faz, mas que através dos status de jogadores ao redor do mundo, ele escolhe o jogador certo para certas posições ou certas é, situações, quais são os melhores recomendáveis, né, para essas coisas. E eu acho que ele vendendo o Gabriel, que foi trazido através desse sistema, Mustafa eu também acho que foi, e Lucas Pérez também foi, é meio que dizendo, eu mando aqui, eu que escolho os jogadores. Sei lá, acho complicado. Não sei, acho que o caso do Gabriel,
faz tempo que tá no Arsenal, mas o Mustafi, os caras chegaram lá no passado, cara. Os caras vão sair já. Tem um negócio. Ficou um ano. Negócio não, Tá. tipo, desculpa, com todo respeito, a gente fala de adaptação de jogador, disso, daquilo, ó. O Mustafi, lógico, já jogou na Inglaterra, mas jogou na base do Everton, se não me engano. Uhum. Mas jogou, né? Ele veio da Espanha, da Espanha. O Lucas Pérez veio da Valência. Espanha. Tem questão, tem a Não, tem o a Lucas questão Pérez não. Ele é do Lucas Pérez Deportivo, é isso. Isso, e o Mustafi do Valência. Isso. Mas, tipo, tem a questão de adaptação, essas coisas. Aí o cara, puta, um ano depois. É complicado. Eu acho que assim, É bizarro, o cara. Wenger. Eu acho que o Wenger não soube a hora de falar. Tipo, isso acontece muito com o jogador. A gente não é novidade isso, né? Mas é complicado. Né? Que tipo, o cara não sabe a hora de parar, não sabe a hora de parar no auge, parar quando, né? Tem um monte de cara aí que fica empurrando na carreira, daí vira nômade, né? Cada hora tá num lugar e só vai decaindo. E aí o Wenger, eu acho que ele tem impressão, exatamente como você falou, como o Igor falou, tipo, ele acha que ele ainda vai conseguir fazer alguma coisa, ele acha que ele ainda vai conseguir dar uma Premier League pro Arsenal, mas não vai. Você vê que não vai, e aí só arranha a imagem dele. Então, assim, é difícil você... Eu, sinceramente, você vê um monte de piada aí do Wenger aí, um monte. Cara, eu me irrito bastante com isso. Eu não gosto, porque eu acho que é desrespeitoso. Só que Exato. se você for ver pro outro lado, ele quer isso, ele se expõe a isso. Então ele tipo, merece, entre aspas, isso, porque ele é o maior causa responsável disso, né? Se ele tivesse, entendeu? Como o Gerson falou, Não, eu ele concordo. foi um cara revolucionário na Inglaterra, né? Quando chegou há 20 anos atrás, não sei o quê. Ele, pô, tem um título invicto de Premier League, cara. Que é um negócio incrível. Sabe, tem umas coisas assim, uns feitos fantásticos. Pô, trouxe o Henry virou o que virou, tinha o Bergkamp, enfim. Foi vários negócios né, excelentes ele fez. Tipo, ele tem um monte de mérito. Só que ele só vai arranhando a imagem dele, cara, e ele não enxerga isso. É um negócio assim, sabe? Eu não sei vocês, mas eu lembro que na temporada passada, do começo do ano pra cá, quando começou a degringolar, e aí tomou aquele pau do Bayern, não sei o que, e veio. Cara, eu acho que eu rezava toda a coletiva. Eu lembro que era do Bayern, eu rezei. Falei assim, puta, tomara que esse cara fale que vai entregar o Terminar. cargo, que vai entregar o cargo, mas não vai, cara. O cara Não é vai. muito teimoso, meu. O cara é foda. Aí, sei lá, se foi bom ter ganhado essa merda dessa FA Cup aí, devia tomar num cacete do Chelsea. Talvez a decisão fosse outra, sei lá, meu. Mas é verdade, cara. Não, mas A eu gente concordo. Caralho, sabe. Felipe tá puto. Não, Mas é que é mas você não revoltante, né? consegue. Você não. Eu consigo completamente entender esse ponto de vista dele, no sentido de ficar revoltado. Porque eu tô vendo aqui, tem uma piada aqui. O cara disse. É, o Van Dijk, Série e Draxler vão todos ser contratados. E aí, como é que vai ser escalado o Arsenal? Aí tem aqui. Check no gol, Holding de zagueiro pela direita, El Neni de zagueiro pelo meio, Monreal de zagueiro pela esquerda, Bellerin de ala pela esquerda, Ox de ala pela direita, Coquelin Xhaka, aí vai colocar Ozil e o Belbeck. É uma questão, é o Wenger, porra. O Wenger é o tipo, ele é ranzinza ao ponto de comprou jogador de 50 milhões de euros para ser o principal atacante. Não, eu vou colocar o meu cara, que é o meu cara, que é o Welbeck, que eu comprei ele, já tá aqui há 3 anos, eu conheço ele, ele conhece a liga, ele vai fazer gol. Primeira chance que ele tem, joga lá pra torcida. Aí você começa a questionar esse tipo de decisão que é ridícula. É questões simples que, por mais que você não tenha o time com uma certa, digamos assim, com a identidade de fato, se você tomar decisões certas nessas questões pequenas, não seria tão ruim quanto foi ontem, tá ligado? Não seria, É. não seria. Eu tenho a impressão que ele parece ser um cara muito bom de gestor. Ele, De tipo, ele deve jogadores. ser. Eu acho que ele tem. Exatamente. Tipo, tem a questão de ser assim, tipo, porque gostar de um monte de jogador assim, que nem o Walcott faz um tempão, que tá lá, tipo assim, ele gosta, parece que gosta, que nem o Chamberlain. Você vê que ele tá arregaçando os bolsos do Arsenal pra oferecer o que ofereceu pro Chamberlain, e o Chamberlain não quis ficar. Uhum. Então acho que ele tem muito essa questão de essa ligação muito forte com o jogador. Mas é foda, meu. É um negócio que não dá, cara. Tem que chegar um momento. Lembra quando era com o Diaby? É.
Era um Diaby, amor com o Diaby que, nossa. Diaby passava Pô, mas o Diaby, 3 anos mas o Diaby machucado. não fosse as lesões, eu acho que ele seria um puta de um jogador. Eu seria mesmo. Não, é. Sim, Seria mas Não mesmo. eu digo fosse as assim, lesões. é um amor assim com determinados jogadores. Eu não sei se vocês viram esses dias, cara. Eu tava dando uma olhada no empréstimo do Jenkinson. Falei, puta, beleza, o Jenkinson vai e não volta mais. Cara, aí eu olhei o contrato dele até 2020. Eu falei, eu não acredito. Porque eu jurava que eu já vi algumas. Eu juro que eu já vi algumas listas na internet, listas, sei lá, de jornal, de Sky Sports. Ah, os jogadores do Arsenal que estão no último ano de contrato. Cara, o Jenkinson tava no meio. É, Sei lá por que diabos o contrato dele é até 2020. Não pois é. sei. E, É um e ele, negócio. primeiro jogo dele pelo Brigman, ele foi, deslocou o ombro. Né? De ação do cara. Porra, Pariu, aço, eu vi. tem mais aço do que isso. No primeiro jogo do cara, Não, deslocou o ombro, vai ficar fora por 6 meses. Quer coisa mais ácida do que essa? Não tem coisa mais ácida do que essa. puta, eu vi mesmo. Eu tava no Twitter, daí daqui a pouco eu vi. Tipo, 11 minutos lá do Birmingham, eu sigo o Birmingham, não sei o que. Sai Jenkins ou entra Nizui. Falei, ué? Aí eu fui ver, puta, se machucou. Falei, puta, depois eu fiquei sabendo que era que deslocou o ombro. Falei, nossa, meu, que cara azarado, meu. Bom ar azarado, né? Tipo, o cara, nem pro cara ir Acho lá que ele jogar tá aí. bem, não sei o que. O Eu Birmingham acho que queria ele tá matar aí no. porque ele se diz torcedor, né? Desde Ele criança, que ele é, foi ele é, ele é louco, ele é Isso. louco pelo Arsenal. Mas Eu é a acho que deve questão, ser por isso. mas é a questão é você, porra, esse tipo de coisa é o que mantém a gente no passado, entendeu? Não, Diaby, eu acho que, Diaby, tipo assim, o Wenger ele deve achar que agora que. Porque, tipo assim, quando o time era horrível com Squillace, sei lá como é que se fala, com Squillace, com Chamaque, com Diaby machucado o tempo todo, quando o time era horrível desse jeito, pelo menos tinha tinha, aquela tinha uma máxima expressão. de, pô, vamos jogar pelo técnico, vamos jogar. O time jogava pelo técnico, brigava pelo título, não sei da onde, até mais ou menos ali abril, começo de abril, tava brigando pelo título, depois saía final de maio ali, março, quer dizer. Aí saía da briga, mas terminava na Liga dos Campeões. Todo ano era assim e tinha aquela, pô, os caras jogam pelo técnico. Hoje em dia não tem mais isso. Tem uma Hoje em dia expressão. não tem mais. Ontem mesmo, isso ficou claro, que ninguém tá nem aí pro técnico mais. Os caras querem que ele vá embora. E aí acho que ele faz isso, entendeu? Acho que ele quer manter gente que goste de estar no clube, não importa se o cara seja bom ou ruim, mas que o cara goste, acho que só pode ser. É, é a única explicação realmente pro Jenkinson tá aí com contrato até 2020, porque, cara, é É, muito ruim, brother. é, Puta merda. Jackson não sabe controlar uma bola. É, a questão acho que mantém a gente no passado é essa, velho. Porque Wenger, ele tem muita lealdade com seus jogadores. Lealdade até demais, ao ponto de que ele dá um contrato de 5 anos pra Jenkinson quando Jenkinson não merece. Ele tenta dar um 180 mil euros por semana pra Chamberlain. Ele tenta. Ele dá. Eu acho que foi umas 2 vezes que Diaby renovou o contrato por 4 anos, enquanto ele não tinha jogado 2 anos seguidos porque tava machucado. E aí o Wenger continuava dando contrato a ele. É a questão, né? Ele tenta se manter leal aos jogadores que ele colocou confiança, ou que os jogadores colocaram confiança nele, enfim. E eu acho que isso mantém isso da gente atrás, né, velho? Porque se não tivesse é, esses jogadores aí pesando na Folha salarial. nossa folha salarial, porra, velho. Você junta esses dois caras que eu citei aqui por 2 anos, Diaby e Jenkinson ficaram juntos, jogaram juntos no mesmo time, ou estavam juntos no mesmo elenco por um tempo. Porque você tira os dois, você faz uma contratação ok, você traz um cara que possa ser útil no elenco. E aí você. São questões. Eu acho que são esses tipos de questões de ele ser ranzinza, que é a única palavra que vem na minha cabeça, porque ele é insistente e ele é ranzinza, de fato, é da personalidade dele. Que essas questões que ficam deixando a gente no passado, pô. São essas questões. Que ele começa a tomar decisões questionáveis. Como É. colocar um lateral direito na ala esquerda. Foi ridículo ontem, tipo, Bellerin, no primeiro tempo pelo menos, foi um dos caras que conseguiu criar uma chance. Ele passou por dois, ele chegou na linha de fundo, foi cruzar com a perna esquerda, que ele não é bom, pô. Né? Eu vi cara ontem falar assim, esse Beleirinho é super valorizado, não sei o que. Eu falei assim,
putz, você vê Nossa. assim como as pessoas perdem a noção, né? Pô, Pois o é. Bellerin, eu acho um puta lateral. Pô, ele é novinho, Demais. né? Exato. Puta lateral. Cara, muito bom. Nossa. Nossa, foi um achado, né? Foi Pois um é. achado. Exato. Foi um achado ele. É complicado, Tipo, velho. vamos dizer assim, porque às vezes tem tanta gente da base que sobe e não rende porcaria nenhuma, né? É Me foda. deixa triste. Me deixa muito triste, mano, ver que times como o Tottenham e o Everton estão crescendo aí, entendeu? A galera critica muito, criticou, né? Hoje em dia eu imagino que não critique mais. Mas a galera criticava muito o Daniel Levy lá no Tottenham e o cara tá fazendo um puta trabalho. Olha o time que o cara montou pra um período sombrio, né? Eles vão começar a ter o que eles vão começar a ter o que a gente teve com o Emirates, né? Todo o dinheiro que Sim. chegar vai pro estádio. Aí por isso que eles não estão contratando, estão vendendo gente, não estão contratando, mas aí o time que os caras montaram, a média do jogador, a média de idade dos caras é 23 anos. Então esse time vai jogar aí junto, pô, se os caras ficarem, né, claro. Esse time vai jogar junto aí por 4, 5, 6 anos. Até o time já tá liberado, digamos assim, pra poder comprar jogador Gastar de de novo. novo. E mesmo É. assim, em relação ao E Tottenham, outra, em rela- já tem 2 anos seguidos que eles estão brigando pelo título. Dá até Dois dó anos que não seguidos. ganha, fala a verdade. Pois Sendo sincero. eu Falando, sendo bem sincero, racional, eu achei que eles mereciam ter ganho ano passado. Assim, eu também acho. o Chelsea mereceu muito mais, eu acho. Assim, o Chelsea foi absurdo de consistência. Mas o Tottenham também mereceu. Foram os dois times que mereciam ser campeões mesmo. Se pudesse ter como se tivesse dois campeões, seria o Tottenham, nossa. Mereceria demais. Só que, tipo assim, é triste demais ver um time como o Tottenham, que sempre era a nossa piadinha, né? Que, é, beleza, o Arsenal tava mal, mas Tá a gente tinha o passando. Tottenham pra zoar. O exato. Tottenham já é muito superior a gente, mas muito E é, superior a gente. e é Pô, aquela questão, velho. É aquela questão. O time do até Tottenham, mentalidade. que nem o time do Liverpool. O time do Tottenham não tem nenhum jogador que você olha assim, porra, é o que o Arsenal precisa para se suceder, é um jogador O desse time tipo. todo. Não, Time todo. não, mas a questão é. Ali, Não, Kane, não, mas. Eriksen. Nossa, o que eu daria pra ter o Eriksen no Arsenal não é brincadeira, não. Não, mas a questão não é nem essa. Eu acho que por mais que você tenha estrelas ali, você tem Danny Rose, que é um lateral esquerdo, ok, não é nada Ele é demais. bom taticamente. Ele é bom taticamente. É o que ele É, falou na coletiva. O Pochettino, ele aprendeu muito com o Pochettino. não, Então então, ele dá certo no esquema dos caras. não, então, mas eu tô dizendo assim, não é um cara que é excepcional. Alderweireld e Vertonghen são dois laterais, dois zagueiros também, tipo, que não são ótimos, Pô, mas que estão. Mas a questão é, eles são bons, mas não tô dizendo assim. Que eles estão num sistema que funciona com um técnico que é inteligente, com um técnico que sabe montar um time, o técnico que sabe dar tática ao time, sabe orientar o time. E aí você olha, Lloris é um ótimo goleiro, o Enyama também é um volante sensacional, eu acho, pelo menos. Dá é meio questionável, Son é um cara que também pra mim, esse ponto tem um grande potencial. Kane, por mais que a gente odeie dizer, é um cara que fazer gol é o hobby dele. Kane fazer gol é o hobby dele. É um Por dos mais, melhores, eu acho que é é, o top 5 aí mundial. por mais que Deve ele não, ser. seja, não tenha Joga muita. muito. Por mais que ele não tenha tanta técnica, porra, ele coloca a bola pra dentro, que é mais do que de um Não, atacante. ele é matador. Exatamente. E aí você olha, Ele é foda. não é nem questão assim de jogadores só. Entendeu? Não é questão só de jogadores. É questão de você montar uma estrutura a partir do treinador. Que é o que o Wenger não faz. O Wenger não monta uma estrutura. Não tem uma estrutura. Se você olhar assim, a última partida, só pra finalizar. A última partida que eu tava. Depois de ontem, eu tava tentando lembrar. A última partida que fica na minha cabeça é que eu lembro que o Arsenal jogou bem. E que o Arsenal foi aquele time que, porra, era toques assim, envolvendo o adversário. Foi Arsenal e Chelsea ano passado 3-0 pro Arsenal. Que eu lembro que foi o gol de Alcott, que foi o primeiro gol, foi o segundo gol. O segundo gol de Alcott, que foi depois do gol de Chamberlain. Que foi uma troca de passes ali, a bola começou na esquerda com o Yobi, aí foi Bellerin, o Alcott. Porra, velho, a gente não vê esse Arsenal há muito tempo já. Vai fazer um ano já que a gente não vê o Arsenal jogando bem. o, o Tottenham, assim, Alderweireld, você tava falando, hein? O Alderweireld e o Vertonghen, pra mim, é a melhor dupla de zaga da Premier League, na minha opinião. Os caras são a base do sistema defensivo dos caras, porque, tipo assim, eu tava vendo uma estatística, porque o Tottenham tá horrível no Wembley. E
Eles deixaram de ganhar 4 pontos nessa temporada já. Nesses dois jogos que eles jogaram no Wembley, esses dois primeiros jogos que eles jogaram no Wembley, eles perderam 4 pontos, né? Perderam 3 pro Chelsea e 2 pro Burnley agora, ontem. Uhum. Eles perderam 4 Tomaram gol no pontos em finalzinho. casa. Foi. Eles Uhum. perderam 4 pontos em casa a temporada passada inteira. Os 19 jogos. Tipo assim, 4. Eles só perderam 4 pontos a temporada inteira passada dentro de casa. Olha a consistência dos caras. Aí o time, assim, é muito bem montado. Tem um puta de um goleiro, porque todo time bom começa com um goleiro. Eu gosto demais do Lloris. Aí tem Eu também uma acho. puta dupla de zaga. Aí tinha o Walker e o Danny Rose. Beleza. O Rose é bem questionável realmente pelo passado que a gente conhece dele. Mas ele se achou com o Pochettino. E o Walker, porra, sempre foi um puta jogador. A gente só precisava de um cara ali pra ajudar ele realmente. Agora saiu, né? Mas enfim, eu tô falando mais do time do ano passado. Aí você tem Ali, você tem Eriksen, você tem Son, você tem até o Lamela, que de vez em quando joga bem. Aí tem o Kane lá no ataque. Brother, eu sinceramente, é triste, tá ligado? Ver que os caras estão tão bem assim e sem tanto poder pra ter. A gente tem muito poder pra ter um time melhor do que pra ter um time pra brigar lá em cima, em questão de dinheiro, em questão de tamanho de clube, de estrutura, tudo. E a gente não tem. E os caras, sabe, até o Everton tá tentando criar uma identidade agora. E Vendeu o Lukaku e tá pra vender o Barkley, talvez. Acho que não deve vender mais, não sei. Mas aí tá pra vender o Barkley, vendeu o Lukaku, montou um puta de um time e os caras vão brigar lá em cima. Não vão brigar, acho que Vão. talvez por Liga dos Campeões. Mas eu me arrisco a falar que eles vão terminar em quinto, sexto, na nossa frente, sinceramente. eles vão. E aí é aquela coisa, né, velho? Tu falou aí que. Porra, se você for parar pra pensar, o Arsenal, a gente tava conversando no início dos podcasts, nos primeiros podcasts, que a gente tava feliz porque era o que? Dia 10 de junho, o Arsenal já tinha contratado Lacazette e Kolasinac, dois caras que, em teoria, seriam titulares. Aí, porra, pra 10 dias de janela foi sensacional. O que é que a gente fez desde então? Nada. E aí você vai tentar. Mas vem sendo assim toda a temporada, desde a temporada Exato. da Copa, depois da pós-Copa, que a gente trouxe o Sanches, o Ospina, que, enfim, não é muito bom goleiro, mas na época fez uma puta Copa do Mundo. Aí a gente trouxe lá o Sanches, o Ospina e mais alguém que agora eu não lembro. Chambers, Debuchy. Aí, isso, porra, caralho, o Arsenal vai vir com tudo né, parou. Aí ano passado foi a mesma coisa com. Porra, agora eu não vou lembrar, mas ano passado eu Xhaka. trouxe alguém. O Xhaka, teve o Ah, Cech também, em 2015. Na verdade, ano passado não, 2015. 2015 teve o Cech no começo. Foi só o Cech, acho, que a gente contratou. Só o check. Foi só o check. Foi só o Foi só o Cech. check. Mas beleza, ele já veio antes da janela, eu acho. Ele veio em junho. Ele 13 de assinou em junho. Foi junho. 30 de junho e tem assinado já. A gente, caralho, o Arsenal também essa temporada vai com tudo. A gente só contratou o cara. A gente não contratou ninguém pra linha. E aí, Bizarro. e aí a questão é, beleza, se você traz voltando muito pra 2015, né? Se você traz o check e você tem um plano na cabeça, você tem, meu time tá ótimo aqui, eu vou trazer só um goleiro pra ele ter tempo de se adaptar ao nosso time, pra ele ter uma ótima pré-temporada, beleza. Agora a questão é, se você faz duas contratações de ótimas contratações, que ainda Lacazette e Kolasinac, que eu ainda acho que foram ótimas contratações, e aí você tem um plano na cabeça, eu vou trazer só esses dois caras. E vou tentar manter a maioria dos meus caras aqui, tentar manter Alexis Sanches, tentar manter o Ozil, tentar montar meu time ao redor de Alexis Sanches, Lacazette e Ozil, beleza. Ok, você tem um plano na cabeça, mas a questão é que não tem um plano, velho. Fica claro isso que não tem um plano, não tem um plano. Porque você começa, no início da temporada, da pré-temporada, você traz dois caras que são pra ser titulares, mas você ainda vê que no elenco tem claras necessidades. E aí você você não toma iniciativa, não resolve elas, você passa a temporada todinha, a janela de transferência todinha, aí chega no final agora, não, eu vou querer trazer sei lá quem agora. Porra, velho. Esses tipos de contratações, ou tipo de organizações, é que fizeram a gente perder ano passado a Champions League. A gente perdeu a Champions League ano passado por um ponto. Aí você olha pra parar, esse um ponto foi onde? Esse foi um ponto que a gente perdeu os três em casa. Se a gente tivesse, em vez de a gente ter perdido contra o Liverpool em casa no jogo de abertura, a gente perdeu por 4-3. Se a gente tivesse empatado aquele jogo, a gente estaria na frente do Liverpool.
Entendeu? Aí é aquela questão, velho. Você não começa a temporada, a gente já perdeu 6 pontos na temporada. Esses 6 pontos, por mais que você pense que não, quando a liga tá tão disputada, você vai fazer muita falta no futuro. Vai fazer muita falta. E assim, o. Caralho, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Falta de organização, Eu me velho. esqueci. Falta de Vocês organização. lembram aquela. Vocês lembram aquela janela, acho que 2000 e... Não sei se foi o ano que, em 2013, que foi do Ozil, que o Arsenal acho que terminou, fechou... acabou a janela, o Arsenal trouxe um zagueiro, ficou acho que com 3 no elenco, e aí jogava o Sanhá às vezes. Oxi, Vocês não lembram? lembro. Caralho. E Acho que que ele era... trouxe. Ele trouxe o tipo, Mertesacker depois e depois trouxe a Arteta. acho que não sei se foi Não, essa, não, não. acho que foi depois. Mas Depois. teve um ano que, A tipo... Arteta foi em 2012, eu acho. acho que, sei lá, acho que talvez os zagueiros do elenco, acho que eram Mertesacker, Koscielny, Mikel, Vermaelen. quem lembra de Mikel? Mikel, quem lembra de Mikel? Lembro, então, tipo, tinha só o Mikkel, depois emprestou ainda ele, aí, tipo, Foi. ficou com 3, aí quem quebrava o galho na zaga era o Sanhá, eu lembro. Lembro. Ah, tô Teve lembrando. jogos que Teve jogos alguém que a gente jogou com ficou- o Ramsey, a gente jogou com o Ramsey na lateral direita. Era o Ramsey na lateral direita. Mikkel? E Peraí, Ramsey. Mikkel? Mikel, é um. Mikel, é Aquele Ignacy Mikkel. M-I-Q. É, Ignacio Mikel, isso mesmo. Um espanhol. Espanhol. da base. Isso. Ah, tá, caralho. Esse aí Tinha cada foi longe. cara, né, mano? Não, Eu porra. tava achando que vocês estavam confidando com o Obi Mikkel do Chelsea. Não. Mas, nossa. Viu? Nossa. Mas não se preocupem, esses dias o Sendeiros estava lá fazendo treinamento lá. Foi, é. É só ligar pra Sendeiros. Eu acho que é isso, né? Wenger. Eu tava especulando semana passada com o Gerson que Wenger ia começar a usar Kolasinac de zagueiro. Talvez eu tenha tido a impressão errada, né? Ele vai usar Sendeiros agora. Vai ser o terceiro zagueiro da gente. Sendeiros, Holding e Koscielny. Meu Deus. Eu sinceramente, eu tô com medo de holding. Bota o Sendeiros no lugar desse cara, mas não bota o holding pra jogar. Que cara horrível, brother. Olha, a gente Eu não acho, velho. vendeu o Gabriel, o Mustafa. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Aí a gente vendeu o Gabriel, vai vender o Mustafa e, brother. Eu não acho que ele seja melhor que Gabriel nem Mustafa. Ele vai jogar muito. Ele vai jogar muitos jogos. Isso me amedronta, entendeu? Porque, tipo assim, sei lá, a gente só vai ter ele, o Chambers. O Chambers não, né? Porque tá bem claro Sei lá o que vai que o acontecer com Wenger o não quer Chambers. contar com o Chambers. Ele Sei tá bem lá, claro mas que ele não vai quer fazer contar com com o Chambers? Chambers. Mas o que será que vai fazer? Não tem nenhum. Não, pois é. Nada assim, que a gente veja, lógico, mas não tem nada, não sei, é uma incógnita, né, cara? Como é Não, que pode? pois é. Como o Arsenal pode ter no elenco tanto jogador assim que a gente não sabe o que vai acontecer? Por exemplo, lembro que outro dia vocês falaram assim, acho que o Gerson falou, que a minha esperança eu tenho esperança no Rainer Adelaide lá. Pô, o cara nem fez perto da pré-temporada, tipo, com o elenco. Cara, a gente não sabe o que, tipo, será que, tipo, acho que ninguém falou assim, não presta mais, não é bom como eu achei que fosse e vou negociar. A gente não sabe, cara. Tem Akpom, tem um monte de gente, assim, que você não sabe o que vai acontecer com os caras e tá lá e, Sim. sabe? Porra, que mãe, cara. Falando em Tipo, base. muito mãe nesse sentido, mano. Puta, dá um contrato que eu jogo bola lá. Falando em base, tu mencionou aí René Adelaide. Ele mencionou semana passada, quando ele disse, porque ele vendendo agora Mustafi, sabe-se lá se vai vender Chambers também. Chambers talvez é um ainda que eu não sei se ele vai sair ou não. Ele disse, não, eu tenho que dar chances aos jogadores jovens, que não sei que lá. Você olha para os jogadores jovens que fizeram parte da pré-temporada, o único que chama atenção é aquele cara, né, que a gente gostou pra caramba, que é o Reece Nelson. E aí você tem... Ninguém conhecia, né? Você tem o irmão de... Chris ou Joe? Joe que ficou, né? Joe Willock. Joe que ficou, Você tem Isso. Joe Willock, que é um meio campo, mas não tá nem um pouco pronto ainda. Não tá nem perto de ficar pronto ainda. Bieli, que é o único cara que você olha, porra, aí tá fudido de zagueiro, talvez ele comece a jogar. Mas você vai colocar a zaga com Holding, se Koscielny machucar, vai ser quem a zaga? Vai ser Holding e Bielik? Vai ser Holding e Mertesacker? Se for Holding e Mertesacker, meu filho, qualquer ataque da Premier League vai passar correndo pelos dois. Porque, por mais que eu não concorde, Estranho, né? por mais que eu não seja nem
880 em relação ao Brother, Holding, como é que você eu quer, acho que ele tem muito como é que você futuro. quer jogar como é que você quer jogar numa liga que tem como principal característica a transição veloz e jogar com zagueiro lento? É. Com zagueiro que não tem noção de espaço, que não tem noção de tempo, que não sabe onde se posicionar. O cara é horrível esse hold. Meu Deus, me dá. Eu fico tremendo. Não é possível que esse cara tá ali. Aí Gabriel vai embora, Mustafa vai embora. Não dá pra entender, velho. Não dá, sinceramente. Eu acho que Holding, eu discordo de tu nessa, porque eu acho que ele tem um potencial bom. Ele é muito jovem Mas ainda. olha, sinceramente, o potencial ele tem. Eu sei que ele É. tem. Não Não, vou mas mentir. pra jogar Ele não tem agora não, potencial pra claro. ser um zagueiro brilhante. Ele não tem potencial pra ser um zagueiro brilhante, mas um zagueiro sólido pra Premier League É. eu acho bem bom. Um zagueiro de rotação, talvez. É isso que o Arsenal tá fazendo com a gente vai morrer já já. Eu até não... Foda, né, cara? Cara, eu tô olhando aqui, né? Meu Eu tô olhando aqui o elenco do Arsenal. Fala, pode falar, fale. Não, aí, só pra terminar. Aí, tipo assim, ele até tem um potencial pra ser um zagueiro bem ok. Mas a gente já tá vendo nas últimas temporadas que com o Wenger no comando, ninguém que tem potencial vai dar certo. A gente precisa de gente que saiba Sabe o que tá fazer fazendo. alguma coisa. É. Eu acho que é, a partir desse momento, é, como é que eu posso te explicar isso? Tem que Eu acho acontecer que o alguma último cara coisa. que, o último Tem cara que que. Wenger conseguiu atingir o potencial foi o Fábricas. É. Koscielny também. Koscielny, ele foi um cara que desenvolveu. O Koscielny hoje pra mim é um dos melhores zagueiros da Premier League. Não, mas que Mas veio da. É. não chegou aqui Ah, da base, com que foi da base. Ah, que veio da base, sim, Ah. sim. É complicado, né, velho? Porque você olha, tem o Wilshere, tem o Walcott, todos machucados ou não É? deram certo. É muito. É complicado analisar também porque você não sabe o que acontece por trás Não das precisa saber. cortinas. Não precisa. Não precisa, sinceramente. Nossa senhora, você não tá ligado quanto eu fiquei puto ontem, cara. Mas eu não fiquei puto pela derrota, entendeu? Eu fiquei puto pela situação. O Wenger tá lá e saber que ele não vai sair, que ele tem a cara de pau de continuar. E a gente sabe que só ele que tem o poder de sair ou não. Ninguém ali pode demitir ele. Isso é bizarro, cara. Aí fazer que nem o Liverpool lá com o Brandon Rodgers. Pô, demitiu o cara depois daquela campanha brilhante lá na Premier League. Faltou pouco só Faltou só o espírito de querer ser campeão. Espírito de campeão só faltou pros caras serem campeões. Faltou o Deu uns dó Gerrard do não Liverpool escorregar. pra rodada, Faltou o Gerrard não escorregar, né? Não, não, Fa- porque tipo assim, aquele empate do Palace, por exemplo, os caras ganham de 3-0, o Palace empata. Sabe, faltou aquele espírito de campeão, entendeu? Porque fazia Faltou muito Ger... tempo que o fa- Liverpool não Faltou chegava o pra Gerrard ganhar não alguma escorregar, coisa. pô. Faltou o Gerrard não Não, escorregar. Se o Gerrard não escorregasse. não, se não tivesse empatado, se aquele jogo contra o Palace tivesse ganho, os caras eram campeões. O Gerrard podia ter empatado, escorregado umas 5 vezes ali que não teria empatado em nada. Só que, tipo assim, quando eu tô falando, faltou só espírito de campeão. Os caras jogaram bem o ano todo, mas na hora do vamos ver, o time que tava acostumado a ganhar, no caso o Manchester City tinha ganhado há pouco tempo, acabou levando. Mas aí, tipo assim, aí demitiram um cara em outubro, eu acho, não foi? Setembro, outubro. E aí foi Foi por quando o aí, foi Klopp por aí. veio. É quando foi o Klopp veio. Eu fico torcendo pra fazer isso com o Wenger, mas não fazem. Não vão fazer. Bom, não. Um cara que tá ainda Duro, no né? mercado. Eu não sei se tá no mercado ainda. Eu acho que tá. Tem ninguém bom no mercado. É. Ah, tem uns Tuchel. caras interessantes. Tuchel ainda tá. Quem? Tuchel. Não, Ah, não. técnico. No mercado. Os caras não vão sair agora do time no meio da temporada. Ele tá onde agora? Quem? O ex-técnico Quem? do Dortmund, Tuchel. Eu não sei como é que fala o nome Nenhum dele. lugar, nenhum lugar. É. Não? Não. Não, ele saiu. Quem assumiu o Dortmund foi o Peter Bosz lá, técnico do Ajax. Ele foi demitido do Dortmund. Isso, foi demitido, não assumiu nenhum time. Tá no mercado, Tuchel. Foi. Pode ser o nosso Klopp. O cara saiu do Dortmund. Pode ser o nosso Klopp, se fosse o caso, né? De demitir o Wenger. Cara. Sim. É. E aí a questão é que, por mais que ele tenha cometido alguns erros e tal, pra mim, Eu o gostei joga... dele. Ele é bom treinador. ele fez em relação assim, acho que foi mais a controle de elenco, né? Que Wenger é um cara que sabe muito bem controlar o elenco, ele foi mal, por exemplo, acho que teve uma derrota do Dortmund contra o Bayern, que ele na entrevista coletiva ele disse, eu não tenho muito o que fazer aqui, eu tenho vários jogadores jovens, não sei o que, e tipo, colocou os jovens jogou na fogueira, né, os caras, porque ele basicamente não quis assumir a culpa. Mas não é coisa assim
que não seja consertável, entendeu? Porque o Dortmund, sobre ele, além de ter montado um time muito bem, trouxe. Porra, ele contratou o Ousmane Dembélé por quanto? Por 20 milhões de euros. Vendeu hoje por 110 milhões de euros, porra, pro Barcelona. E ele sabe também, tem esse olho também pra montar um time. Tipo, ele é um cara que sabe montar também o time. Eu acho que a característica principal de Klopp, quando foi contratado com o Liverpool, que era o que o Liverpool precisava, era um cara que sabia trabalhar com pouco dinheiro e sabia fazer coisas, contratações boas. Isso. Além de saber também, Klopp pra mim hoje é um dos melhores técnicos no sentido de administrar seus jogadores, né? Acho que melhor até que Guardiola. Guardiola saiu do Bayern de Munique com várias tretas, muita gente dizendo que querer ver ele embora e tal, não sei o que. Eu acho que Klopp é um cara que, além de os jogadores amarem ele, você via também que o Liverpool ontem tava jogando com vontade, tá ligado? É um cara que sabe motivar. Não, verdade. Eu acho que, putz, foi um achado pro Liverpool na época, quando demitiu o Brendan Rodgers. Eu acho que é por isso que Ter o Klopp no mercado, nossa, foi muito achado, cara. Eu acho que foi, eu acho que não foi nem só achado, acho que foi de propósito. Acho que tiraram o Brendan Não, Rodgers pode até ser, É. mas de repente Claro, tinham claro. medo, eles tinham Mas era medo isso aí. de contratassem alguém. Que alguém contratasse É. o Klopp. Mas eu achava meio certo ainda o Klopp, porque quem tava meio balançando na época, não sei se vocês lembram, era o Rafa Benítez no Real Madrid. Ah, Ou mas seja, o Rafa o Klopp... Benítez também... Foi. Não, mas eu digo assim, o Klopp poderia ter falado assim, não, vou segurar, vou esperar porque eu tô esperando o Real Madrid, tá. por exemplo, entendeu? Entendi. O Zidane a gente sabe que, cara, o Zidane só foi efetivado no Real Madrid, uma porque é o Zidane e outra porque não tinha opção. Foi isso, o Florentino Pérez não fez o negócio, não, eu vou Não, mas apostar no acho que- potencial do Zidane. Eu Não, acho, porque ele não estavam chamou o trabalho preparando na ele. base, no Estavam Castilla. preparando ele. Estavam preparando ele. Mas... Não, estavam. Ele já tinha uns 3, 4 anos que ele tava, não só no Não, Castilho, mas como auxiliar, aprendendo com o Mas Ancelotti, por exemplo. mesmo que tivesse sido preparado, acho que o ponto de Felipe também é esse, é que eles não tinham como prever o que, tipo, eles queriam, claro, que Zidane seria bem sucedido, mas eles não previam ou não achavam que Zidane ia ser tão bem sucedido como ele é hoje, tá ligado? E eu acho que a Não, única... sim, mas eu Pode ser. acredito que... Sei sim. Mas eu já vou por esse lado de... Lógico, eu não tenho certeza, isso aí é uma opinião mesmo. Eu vou por esse lado de, colocou o cara, tipo, meio que testa de ferro, sabe? Vamos arriscar, vamos colocar ele, porque é o Zidane, tipo, vamos ter mais paciência. Igual, tipo, o Rogério Ceni, o São Paulo fez um Rogério Ceni, por exemplo, sabe? Tipo, uma coisa assim. Se não desse, tipo, o cara é ídolo, o cara vai aguentar mais, sabe? Tipo, um negócio assim. Meio que fez cagada em não ter renovado com o Ancelotti, e aí inventou o Rafa Benítez, não foi bem, aí não tinha ninguém no mercado. Na minha opinião, lógico. Enfim. Claro. Pode ser também que já assim, é como aquele negócio, né? Pode ser que eu não vou renovar com o Ancelotti porque tem Zidane subindo aqui, tá ligado? E aí, sei lá. É tudo muito. Sim, não. É É verdade. tudo muito suposição, né? É aquela questão, né? Também a gente vive no Arsenal, a gente vive de suposição. Porque a gente nunca sabe o que tá acontecendo de fato. Só tem Seria lindo teorias. do Wenger entregar o cargo agora. Puta, eu tava vendo Pensando no aqui. Tuchel. Né? Cara, ó pra vocês verem como o elenco do Arsenal tem cada tranqueira, meu. Tem o Zelalen ainda do elenco do Arsenal. Ele ainda Alguém tá? lembra do Zelalen? Lembro. O alemão, o inglês, alemão, americano, sei lá o que, tá ligado? Agora ele é Sim. americano. Ele foi emprestado, não? Que um dia já foi promessa. É. Tá no elenco do Arsenal ainda. Tá machucado, eu tinha outro dia Vocês lido. lembram do Yenares? Lembro. Yenares Era era torcedor do Arsenal, né? ele era um gunner da porra, só que ele era muito baixinho, não dava certo no meio campo. Yenares era um cara que é um cara que eu gostava de Yenares. Tem tanta gente, velho, que se a gente for olhar assim, que passou pelo Arsenal e... É foda, velho. Nossa, você escreve Thomas Tuchel no Google, sem dar Enter, aí a segunda negocinho de pesquisa tem o Arsenal. Thomas Tuchel Arsenal. Começando especulações a partir de agora. E aí a questão, né? Eu tava... deixa eu só- Não, é antigo. Conversa antigo, papo antigo. Tem uma de 20 de março de 2017. É... Relativamente antigo. Tem um papo aqui, tem um cara... Eu não sei exatamente o que ele é, mas é um cara que tem... Ele tem
digamos assim, um certo privilégio dentro do Arsenal, que ele tem notícias boas, ele é torcedor do Arsenal. E ele disse aqui que. Deixa eu procurar o Twitter aqui, mas ele disse. É, ahn, ó, eu sei de fato. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu sei de fato que o Arsenal tá tentando trazer, tá entrevistando um substituto para Wenger. Seria um louco de não fazer. É, mas até que ponto a gente acha que é de fato para daqui a 2 anos, até que ponto a gente acha que é para daqui a um ano, a gente não sabe, né? A gente fica nessa, a gente fica submerso à vontade de Kroenke, né? E aquela questão, por mais que a gente fique puto com o Wenger, a gente não sabe até quanto vai durar. Pode ser que daqui a 2 anos ele ganhe outra FA Cup e aí renova de novo o contrato dele, ou sei lá. Eu lembrei de uma parada que eu queria falar mais cedo. Que eu ia falar, acabei me esquecendo. Do Lemar. O Wenger falou que fechou as portas, né? Que o Mônaco fechou as portas pro Arsenal, que agora já tava muito tarde, que os caras já estão aí tá muito em cima. Os caras já perderam muito jogador e agora não vão ter tempo de repor o Lemar. Aí foi isso que o Wenger falou, né? Basicamente. Deu a entender. Deu a entender, não. Ele falou isso mesmo, que o Mônaco fechou as portas. O Liverpool apresentou proposta pro Lemar. Olha, se o Liverpool trouxer o Lemar, Eu me mato. nossa. Outra Eu vi que coisa, rejeitou já tarde a Nossa. Sky. Então, menos Foi. mal que a Sky disse à tarde que Ah. rejeitou. Fez Não, Mas- graças a Deus. Foi ridículo. Mas, ainda ó, bem o... mas segundo a equipe de amanhã, o Liverpool não desistiu da contratação de Tom Lemar. Não, sim, mas é pra você ver, ó. Ó, eu vi então a Sky falou em, nossa, cara, os caras estão querendo, os caras estão tentando tirar o máximo possível também em cima do Lemar. Eu vi que a última proposta foi de quase 65 milhões de libras. Uhum. O Arsenal tava chorando por umas 50, nem 50, né? Foi 60, foi 60. A de 60, libras 70. nem chegou. Chegou não? Chegou não, até onde eu lembro não, eram uns 40 e pouco só. E Lemar não é nenhum cara que eu acho que ele tenha se provado tanto ao ponto de Mbappé, porque eu acho que Mbappé, apesar dele ter chamado mais atenção, que é natural porque ele era atacante, É porque o Mbappé é mais novo. É 3 É. anos mais novo que o Lemar. E fez mais, né, que o Lemar, então. Pois é. Exato. Mas E- eu pensei isso aí. Quando eu vi hoje na hora do almoço que falei, puta, o Liverpool fez proposta no Neymar, eu falei, não acredito, cara. Eu falei assim, não, aí tem que dar um troféu, cara, se o Liverpool contratar o Neymar e o Arsenal não, porque o Wenger falou que, não dá, né? Que o negócio, que o Liverpool... Fechou as que portas. Eu acho que fechou tem- as portas, isso. eu acho que tem duas coisas que podem acontecer até o final da janela, ou três. Piada. Eu acho que tem três coisas que podem acontecer até o final da janela que podem deixar a torcida louca com o Wenger ainda. Uma, hoje saíram alguns rumores de que Sanches tinha pedido transferência, tinha colocado pedido de transferência Sim, na sim. mesa. Isso. O Arsenal negou essas especulações. Mas eu Eles acho vão que, negar. claro, mas eu acho que depois de ontem, eu não duvidaria se Sanches fosse vendido. Eu acho que ele vai forçar. Porque Pode ser. tá claro que ele não tá satisfeito. Eu tinha certeza das palavras de Wenger que Sanches ia ficar, mas acho que depois de ontem talvez ele diga, não aguento mais um ano disso. Outra coisa, se Chamberlain nessa temporada foi muito bem sob o comando de Conte, outra coisa. A terceira é se o Liverpool contratar Lemar. Aí meu filho, você olha assim, você de fato não é capaz mais de fazer seu trabalho. Você tem um trabalho de convencer um jogador a vir pro seu time. Se você não consegue fazer isso mais, alguma coisa tá Bem errada. isso. Agora, enquanto a gente aqui tá se lascando, né, pra conseguir manter jogador bom e o cara pedindo pra sair, o Liverpool lá organizado pra cacete nos últimos anos, como vocês estavam falando do Klopp, eu consegui fazer as coisas sem recurso. O Liverpool lá muito organizado e tipo assim, os caras estão E jogando sem sem o Coutinho. Coutinho. Sem Cara, Coutinho. os caras mostraram que o Coutinho beleza, você fica aqui, mas que tipo assim, falou pro Coutinho que agora você pode esquentar um banco aí depois de você ter feito merda com a gente, entendeu? Tipo assim, que a gente não vai sentir sua falta. Foi o que a gente tentou fazer com o Alex Sanchez no ano passado. Eu acho que teve uma briga. Pelo menos teve rumores de que rolou uma briga dentro do treinamento com o Alex Sanchez. Ele se revoltou e saiu do treino e tal, alguma coisa assim. E aí o próximo jogo era justamente contra o Liverpool, aquele em Anfield 3-1,
que ele foi pro banco, todo mundo ficou sem entender. E a gente tentou fazer isso, mas ele foi pro banco e claramente só fez fuder a gente, entendeu? Porque a gente tirou o nosso melhor jogador. Mas o Liverpool conseguiu fazer isso, né? Conseguiu, mesmo tirando, perdendo o jogador, conseguiu é, claramente se manter bem. Eu acho que Coutinho não é tudo isso que todo mundo fala, não vale 100 milhões, 120 milhões de euros, 150 milhões de euros o que o Liverpool tá pedindo. Eu não acho. Ah, eu acho que Mas vale. eu Também não acho. No acho. mercado, no mercado que tá hoje, Não, vale. no mercado que tá hoje Ah, talvez, mas eu acho que ele não se provou o suficiente ainda pra, tipo, ser o Nossa, substituto de Neymar. Eu não acho. Eu ah, não Não, não, acho. mas claro que não. O Neymar Não, o substitui Neymar é quem? Não, foda. Quem substitui o é, Neymar? Isso aí não não, adianta cara. pensar. Não existe. Mas eu acho que É. ele chega perto, talvez, dos. Vamos dizer assim, de quem tem aí disponível, seria uma bela reposição, né? Não, claro. Demais. Eu acho, na minha opinião. Uhum. Coutinho joga demais. E eu acho que o Liverpool tá certíssimo, tem que meter a faca mesmo, meu. Né? Tem contrato longo com o Coutinho, renovou esse ano com o Coutinho. É. Não tem risco de perder, se Pois foda. é. Tipo, Pois lógico é. que tem a questão de ambiente, tem que ver até que ponto ele quer sair, até que ponto o Coutinho não parece ser um jogador, Exato. né? E aí eu acho que é uma questão também que Tem volta cabeça pra. boa. Eu acho que é uma questão também que volta pra gente. É, se vocês tivessem a opção agora, começando contigo, Felipe, depois contigo, Gerson. Se vocês tivessem a opção agora de pegar 100 milhões de euros pro Ozil e Alexis Sanchez, mais o dinheiro que tá entrando Chamberlain, e vocês soubessem que Wenger reinvestiria esse dinheiro no elenco, vocês fariam? É o jeito, né? Mas assim, essa altura do campeonato não dá. Se fosse ali pro começo de agosto, final de julho, aí sim. Mas agora não teria substituto à altura pro Sanches que a gente ia conseguir contratar assim do nada. E o Chamberlain, eu sou substituto do Chamberlain, então tanto faz. Mas o Sanches seria difícil. É, Sanchez seria difícil pra cacete mesmo. A questão é, se você consegue trazer, sei lá, Draxler, mais dois caras aí, traz Mahrez, você tem bons jogadores. Substituir Sanches é impossível hoje, porque se tornou no Arsenal, sei lá, tornou imprescindível aos times, ao time do Arsenal. Eu confesso que no caso do Chamberlain, eu acho que vai ser um puta negócio vender pro Nossa, Chelsea. Mesmo os que caras seja pro Chelsea. estão Nossa. oferecendo 40 milhões por ele. Nossa, vende sem 35 pensar. 35 milhões de libras. Nossa, muita. vende sem pensar. Não, sem dúvida. Acho que esse vai ser um negócio. Vai ser. Olha, sinceramente, foi ótimo. Talvez ele não ter renovado, sabe? Idiotice ter escalado ele ontem, por exemplo. Mas se sair essa janela vai ser ótimo, cara. Tá louco perder. Encher o bolso com esse cara para depois perder de graça, sabe? Claramente ele não quer renovar mesmo e não vale o esforço que o Arsenal tá fazendo. Já tá fazendo até demais, né? Mas olha, difícil, gente. E aí, Tem mais 3 dias de janela, nossa, difícil de pensar. E conhecendo o Arsenal, parece que não, sei lá, parece que não vai vir mais ninguém, cara. Quantas janelas eu já passei, acompanhando e. Sei lá. Difícil não. Difícil pensar. E eu acho que em Tem um relação monte de situação tem um monte de situação mal resolvida no mercado. Tipo, Lemar, Mahrez, lógico que não é o caso, mas Diego Costa, Draxler, cara, Lucas, o Draxler, um cara que eu tava lembrando esses dias que eu jurava que sairia essa janela, mas a gente tá 3 dias e não teve nenhum rumor e Aubameyang. muito pouco provável, Aubameyang. Uhum. Eu jurava que sairia, pra mim era a última temporada dele no A única Dortmund. coisa- Esse cara vai querer sair fora. Então a gente vê, né, cara, que tipo, como tem especulação assim idiota, né, meu, que você não... Nossa, o Real Madrid, não sei quem quer contratar e eu não vi um boato de uma proposta pelo Aubameyang, por exemplo. O Chelsea tentou, né? Aubameyang, Eu não lembro agora é. o que foi. Eu não lembro agora qual foi o Dawson que tava foi pedindo. que
Eu não sei qual foi a decisão que o Chelsea tomou entre Aubameyang e Morata pra escolher o Morata, né? Mas Morata eles verdade. é tentaram o porque Aubameyang. O Dortmund tava pedindo 70 milhões de euros pro Aubameyang e o Chelsea pagou 70 milhões de euros pro Morata. Aí a questão é, o Aubameyang tem 28, vai fazer 29, e o Morata tem o quê? 23, 24. Aí a questão eu acho que foi preferência de É, Conte por pode ter sido isso. ter Ele tem trabalhado com ele 24, já. Morata. E Conte já tem trabalhado com ele em outro time. É, seria muito mais fácil para Morata se adaptar, porque ele é espanhol e o elenco do Chelsea é cheio de espanhóis. E eu acho que pro Chelsea faz muito sentido isso. Fez muito sentido. Não, sim, sim, concordo. E verdade o que o Gerson falou teve uma sondagem mesmo, né? Pelo menos que foi Foi. noticiado, né? Do Teve até da Chelsea, gente Nova também. Aubameyang. Teve até Mas, nossa tipo, também. por exemplo, falava do Real Madrid, por exemplo. Tipo, o Real Madrid poderia correr atrás com a saída do Morata, Eu acho ainda né? possível isso. Eu ainda acho possível. Depois do Mas jogo. acho difícil. Depois do jogo de Benzema Ah, ontem. Não sei se vocês viram o jogo do Benzema ontem. Benzema perdeu. ouvi falar, eu não vi. Ouvi falar. Benzema perdeu umas, sei lá, 5 cara a cara gol. E Benzema é outro cara, né? Benzema era um cara que foi sempre especulado no Arsenal, toda janela. Benzema Ah, perto de fechar com o Arsenal. Benzema perto de fechar com o Arsenal. Eu lembro que teve um que até Einstein, não sei se você sabe, David Einstein. Teve uma janela que ele chegou a dizer Arsenal atrás de Di Maria e Benzema. Foi a janela de Ozil, que a gente contratou Ozil. Aí depois chegou só Ozil. É complicado, velho. É muito complicado, porque você não consegue. é, Você não consegue fazer uma avaliação de que você não sabe todas as questões. isso. É... Acho que é isso, né? Vamos terminando por aqui então. É... Acho que a gente fica bem à espera aí ainda do que vai acontecer na janela no resto dos dias que a gente ainda tem. É... Se o Arsenal matar esse cara, o Arsenal tem que tomar muito no meio do rabo. Nossa senhora. Quem? O Arsenal. O Arsenal. Ah, Não, tá. não tem condições. Não tem condições. Não tem. Eu não. Tipo assim, eu achei. O Wenger, ele é tão sinistro que ele faz a gente chegar no ápice de ódio dele. Tipo assim. Aí quando a gente pensa que a gente já tá, tipo assim, pra mim chega, a gente já chegou no limite, ele mostra que a gente não chegou no limite, que tem mais pra vir. Eu achei na temporada passada, teve um jogo, eu não lembro qual foi, mas teve um jogo que eu lembro que eu falei pra mim mesmo, que se esse cara renovasse, eu não assistiria nenhum jogo do Arsenal. Tudo bem que agora eu mudei, né? Lasque-se. A gente é mais torcedor do time do que, enfim. Aí, aquilo pra mim, eu achei que fosse meu chega, entendeu? Porra, pra mim chega esse cara, não dá mais. Aí chega ontem e ele me mostra que não tinha, que ainda tinha mais raiva pra dar pra gente, entendeu? O cara se supera nisso, podendo se superar em outro. Ah, sei lá, cara, sinceramente. Eu não sei mais o que pensar, não sei mais nem. Sei lá. É sério, é sério. Eu não... Olha o que o Arsenal fez com a gente, pô. Olha o que o Arsenal Não. faz com a gente. Eu acho que eu vou me inscrever Eu vou pro hospício ali. Já volto. Fazer terapia. É, Nossa, 2 anos dois anos disso, cara. Se fosse pelo menos uma temporada, a gente ficaria esperançoso, né? De no é. fim o cara. Ele finalmente entrar na cabeça dele que não dá mais certo. Sabe o que Mas mais me irrita? 2 anos. Sabe o que mais me irrita nisso? A gente tá 3 jogos toda a temporada. A gente só jogou 3 jogos na temporada. E a gente já tá assim. Pois é. A gente geralmente fica assim em março, em abril, quando o time Dezembro. não É tem mais verdade. perna, quando o time não tem mais perna pra brigar pelo Dezembro. título. Aí a gente começa Dezembro no essa. Boxing Day. Dezembro no Boxing Day, sempre. É sempre a época de frustrações, é dezembro Boxing Pois Day. é. Aí a gente E- Não, começa a conversar lá na frente. Hoje, Já 3 jogos adiantou. de temporada. É Ai, meu bizarro, Deus pô. do céu. Eu tô não, mas sentindo que essa vai isso mesmo, ser. eu tava pensando nisso ontem também, pô. Depois que acabou o jogo, né? Você viu o Twitter aqui, Trending Topics, Arsenal, Wenger out, ficou um Ai, tempão. meu Deus. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Caramba, a pressão vai ser, tipo, cada vez pior, né? E não tá no final, tá no comecinho da temporada. Nossa, quanta coisa vai rolar ainda, né? A gente ri pra não chorar, não. Sei lá, Bruno. Exato, velho. Exato. É porque, Jesus. porra, velho. São coisas que
hoje em dia, e é o que eu acho que eu mencionei no início, você não pode listar nome de 10 jogadores aqui que você contrate, tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, que soluciona esse problema. Eu nem, acho que nem se você contratasse um time Não é, inteiro novo, você não mas não é resolveria esse problema. Não é jogador o problema. O problema é Exato. filosofia. O problema é muito mais do que o futebol dentro de campo, entendeu? Eu posso formar um time, entre aspas, né? Claro que eu não posso, entendeu? Eu sou incapaz. Eu tô falando assim, eu Sou posso botar um incapaz. time. Claro, não sei treinar, não sei, enfim. Claro, claro. Mas é claro que eu poderia chegar, pô, hoje tu vai fazer lateral, tu vai jogar de lateral. Eu poderia chegar pros caras e falar um jeito de falar, de jogar, entendeu? Assim, não é jogar, o problema não é isso, o problema é filosofia, é motivação, é muito mais do que só futebol. É muito maior, muito maior. Tem uma, tem uma estatística aqui, em 2017. Os times da Premier League que sofreram mais chutes ao gol dele. Sunderland 133, Arsenal 120, Watford 117. Nenhum dos times que terminaram temporada passada no top 6, no top 6, receberam mais de 66 chutes no gol. Nenhum. A gente tá dobrando. Cara, meu Deus do céu. Você viu que ontem a gente não conseguiu dar um chute certo no gol? A última vez que Foram aconteceu isso oito foi. É, tentativas e nenhum chute no gol. a última vez que aconteceu isso foi contra o Chelsea 2014. Adivinha que jogo foi esse contra o Chelsea 2014? Deu 6-0, Do eu 6 a acho. 0 que Chamberlain foi expulso em vez de Gibbs, ou o contrário, Gibbs foi expulso em vez de Chamberlain. Gibbs foi expulso em vez de Chamberlain, é. Aquele A gente, a daquele. gente tá, a gente tá colecionando um monte de coisa ruim, né, cara? 6-0 pro Chelsea, 8-2 pro United, aquele 5-0 do Liverpool. Aí seis a agora três outro do 4-0 City. pro Liverpool, seis a 6 a três do 3 City. Não, é. mas aí tudo bem. Pelo menos foram 3 gols, né? Vamos dizer assim, 3 gols só Mas de levou diferença. 6 gols, pô. Não, a gente fez 3, dá pra pensar assim, né? Porque ontem a performance, a atuação foi muito pior do que aquele do 8-2, cara. Cara, eu tava vendo a escalação do United naquele jogo do 8-2. A gente levou Ashley gol de Young. Young, velho. É a mesma coisa que eu pensei agora. A gente Ashley levou gol Young. de Ashley Young, velho. Ashley Tinha, Young. eu me esqueci agora, mas tinha mais gente ruim. Pra você ver, assim, a diferença de Anderson Bruno técnico. jogou. Rafael. Anderson jogou Diferença de, naquele dia, eu acho. Anderson jogou pra naquele você ver dia. a diferença de técnico e você ver o quanto o Alex Ferguson era importante pro futebol e pro United, né? O cara construía uma casa com tijolo. Quer Aí, apostar quanto que a gente vai levar o 6 a 0 contra o United? Quando jogar nossa, contra o United em Old Trafford. nossa. A gente jogar Ainda contra mais o porque United o em Old Mourinho não Trafford. gosta do Wenger. Ainda mais A que o gente, Mourinho não gosta do Wenger. a gente jogar contra o United em Old Trafford vai ser um passeio. Se a O gente meu medo é jogasse o do jeito que a gente City. jogou ontem, é jogar do jeito que o Stuart jogou ontem, a gente leva 6, 7. O meu Porque. medo, meu medo é o City se acertar e a gente jogar contra os caras. Acho que a gente vai ser o ponto de impacto pro City. Acho que quando eles jogarem com a gente, vai ser o jogo que eles vão. Caralho, o melhor jogo da temporada dos caras e ali o Guardiola vai ter feito a filosofia dele. Tu vai ver. Complicado, velho. Muito complicado. E. Enfim. Muitas coisas pra gente se frustrar, né? Eu acho que se a gente passasse 2 horas gravando um podcast aqui, passasse o dia todo, 24 horas, eu Nossa, eu acho tenho coisa que. pra falar até amanhã, se deixar. É. Eu acho que a gente não conseguiria colocar tudo em palavras. Eu acho que a questão agora é sentimentos. E. Eu acho que a gente tem que torcer pra que a transição seja feita pra ontem. E eu acho que a gente já entrou nessa temporada agora. Se. Eu acho que só vai de mal a pior. Eu não acho que melhora muito com isso, não. Não acho. Eu tô com. Eu espero. Eu tô falando, eu espero que eu morra da minha língua daqui a um ano que o Arsenal recupere. A gente sabe que não vai fazer uma campanha excelente, mas é muito difícil se recuperar dessa confusão que a gente chama de time. Acho que a gente fica por aqui, né? Mais alguma coisa a colocar pra fora? Felipe, Gerson. Não, eu quero pedir desculpa pro ouvinte aí. Que complicado, né? Mas. Felipe. Eu achei a escalação do Manchester daquele jogo
Então, Não, 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 não. 6 anos hoje daquele, Fala aí, daquele fala aí. jogo. Não, 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 meu Deus, tá, vai. a escalação dos dois times, só pra. Fala aí. No Manchester United, De Gea no gol, Smalling na lateral direita. Aí na Nossa. zaga o Phil Jones e o Evans. Ai, meu Deus. Ivans. E na lateral esquerda o Evra. E o Evans, você viu que o Manchester City tá interessado, né? A gente também. A gente também tá. É, eu vi A um gente boatinho aí, nossa. O Arsenal parece que fez também. proposta. O Arsenal fez proposta 29 no ano milhões de passado. euros. É. Foi Mas pro Mas o West Brom recusou. assim, gente, eu acho que eu fiquei um pouco mais de esperança porque, pô, o Guardiola querer o Evans, nossa, né, que É, pois é. deve ter enxergado, não, alguma coisa positiva, né, enfim. Aí no meio campo, Anderson, aí entrou o Park depois. Tom Cleverley, Nossa. Meu Deus do céu. Cleverly. Ashley Young, Nani, entrou o Giggs depois. O Welbeck No ataque. Rooney, não. Agora, jogador do Arsenal, Daniel Welbeck. No segundo tempo entrou o Chicharito. E o outro é o Rooney. E o time do Arsenal, ó, time todo remendado, né, que tava. Isso eu lembro. Chesney no gol. Jenkinson jogou, não foi? Jenkinson, que foi expulso. Aham. A zaga era Juhu. Vocês lembram de Juhu? Claro. Pesado. Tá, hoje ele passou 2 meses, um mês sem clube nenhum. Que Tá acabou jogando o na contrato Turquia. dele. Tu foi pra Turquia agora jogar com o seu ex-companheiro, grande jogador, Sami Nagy. Ah, no Antalyaspor. Nagy. Isso. Aí a outro zagueiro, o Koscielny, já tava naquela tragédia. E na lateral esquerda, Armand Traoré. Jesus Cristo. Ele foi parar depois no Esse Crystal era um Palace. cara que esse era Quando um é que ele cara tá? que ele jogou no Nottingham Forest ano passado, na última temporada. Deixa eu ver se ele tá lá ainda. Tá no Nottingham Forest. Ele saiu do Crystal Palace pra lá. Crystal Palace? Não, do Não, QPR. do Queen's Park Rangers. Do QPR. Do QPR. Isso. Mas ele era um jogador que, no começo, né, quando era mais jovem, era Ele tido prometia. como promessa e não virou nada. Né? Outro. Aí o meio estilo. campo, Gibbs. Ramsey, Coquelin já. Depois entrou o Chamberlain. Agora esse cara é glorioso, Thomas Rosick. Nossa, saudade. Puta, esse cara eu adorava, sempre adorei esse cara. Também. Também. Saudade dele. Putz, nossa, um pecado esse cara, acho que é um dos maiores pecados da história do futebol, esse cara se machucar tanto. Eu O acho cara que. joga muito. Eu acho que Rosick, se estivesse no time de ontem, ele entraria naquele vestiário ali e saia dando tapa na cara de todo mundo. Meu, Rosick era um cara que brigava demais. Você lembra daquele Putz, gol que ele fez contra o Tottenham no primeiro minuto do jogo? O Arsenal segurou 1-0 no White Hart com 3 Lane. dedos, né? Aquele Golaço. gol filho da porra. Ele fez vários gols contra o Tottenham. Sempre bom. E, putz, eu achei, não sei vocês, mas esse cara quando foi sair do Arsenal, na temporada retrasada, cara, deu pena dele não ter conseguido jogar, tipo, o último jogo, que nem, eu lembro que o Arteta jogou o último jogo, até fez gol no final. Deu uma pena desgraçada esse cara não ter conseguido jogar esse jogo. Rosick é E um ele cara não que eu tenho... aposentou ainda, Não aposentou ainda não. mas também não consegue jogar no Sparta Praga. É complicado, né? Eu acho que o corpo dele não foi feito pra isso, apesar dele ter muito talento. Aí só pra completar, o Walcott no ataque, depois entrou o Chamakh, Claro, glorioso. Van Persie, depois entrou Lansbury, Já vim? Henry Lansbury e A Arthur. Chevin tava nessa? A Chevin Tava. tava Você viu. nessa. Mas você vê o fracasso que a gente é. Meio time que tava nesse jogo ainda tá no time. Chamberlain, Ramsey, o Jenkinson tenta contrato com o Arsenal, o Chesney foi vendido, Koscielny, tem mais alguém que você Walcott. falou. O Walcott, Coquelin. Os caras da tragédia do 8-2 ainda estão aí até hoje. Estão aí, 6 anos depois. Pra você ver o quanto que a gente tá lascado em questão de organização. Exato.
Ó o banco e só para ilustrar o banco do Arsenal nesse jogo, tirando os que eu falei que entrou, tinha Fabianski, o Inácio Miquel, que é o zagueiro espanhol lá, que era da base. Esse cara é um meia que eu vi que ele teve uma briga com o Van Persie na Turquia. Joga no Frimpong. Besiktas. Frimpong. O Oguzhan Ozyakup. Quem? É um Não, holandês. Oguzhan Ozyakup. É um holandês. Ah, Sei, sei. holandês. Turco, um Turco não. negócio assim. É turco, é. Turco. É um negócio assim. Ele Não sei joga qual hoje no nacionalidade. Besiktas. No Ele Besiktas, joga na né? Turquia, ele é turco. Ele é do Besiktas hoje em dia. Ele é holandês naturalizado turco, ele nasceu na Holanda. Joga no Besiktas, camisa 10. Ele e o último, talvez, não sei se vocês conhecem, eu já vi esse carinha. Guili Sunu. Não lembro. Eu lembro. Não Esse lembro. carinha joga, acho que se eu não me engano, no Angers da França. Você lembra de Frimpong, velho? É Tá isso lembrando aí. agora de Frimpong. Lembro. Frimpong. Cacete, Era um que Frimpong. era tido com potencial, né? É. No comecinho, Perdeu pela cabeça. comecinho. A cabeça dele é muito complexa. Ai, ai. É o que a gente já foi colocado. Quando a gente acha que acabou, ainda tem mais. Essa temporada vai ser tenebrosa pra gente. Nossa. A gente só jogou Eu contra tá- o líder grande, Eu, né? te, eu tinha uma coisa pra falar, depois que tu falou em nome de chamar, que eu esqueci tudo que eu quero falar. Ah, lembrei. Na semana depois desse jogo, vocês lembram quem a gente contratou? André Santos, André Santos, Benayon. Tem 4. Arteta, Foram Arteta. 5. André Santos, Mertesacker e Benayoun. Isso. Tem mais um. Tem mais um? Park. Pera, não fala. Parque? Ah, o Park Chuyong lá. Park Ah, Chu-young. verdade. Putz, Park esse Chu- cara. Esse cara fez uma Caralho. coisa muito. Esse cara foi muito estranho, né? Foi, pô, ele não jogou quase um jogo. Ele jogou quase um jogo. Eu lembro Acho que que ele naquela foi- temporada o Benayon jogou muito bem. Ele jogou bem pra Foi. Jogou por empréstimo. caramba. O Park Chuyong, eu lembro só de um jogo dele no Arsenal jogando uma Copa da Liga, fazendo um gol contra o Bolton. Só. Eu não lembro nenhum jogo dele. Bem sincero, eu não lembro nenhum jogo dele. Sendo bem sincero. É um negócio inexplicável, né? É. A gente ainda joga 2 vezes contra o United, 2 vezes contra o City, 2 vezes contra o Chelsea, 2 vezes contra o Tottenham, outra contra o Liverpool. E Mas mais são anima... E pra deixar a gente mais animado ainda, contra o Chelsea é daqui 2 rodadas. Daqui É. uma rodada, né? Na verdade. É o na- é Bournemouth, na- o próximo jogo, e contra o Chelsea Isso. depois. Isso. Eu não sei só se é no Emirates ou se é no Stamford Bridge. A gente Se fosse contratou pegar o o Parque Tottenham, do eu queria Mônaco, pegar o Tottenham velho. agora. Sabe quantas partidas o Parque fez pra gente? Uma, né? Em 3 Pelo anos, menos 3. ele ficou de 2011 a 2014 emprestado em algumas ocasiões. Um inclusive pro Watford, que tava na segunda divisão na época, 2013 2014. Ele jogou 7 jogos e fez um gol. Acho que foi contratação pra vender camisa lá na Coreia, né? Sei Bem lá, provável. não tem. Lembra do japonesinho lá? Do Ryo Miyachi. Feyenoord? Ryo Miyachi. Miyachi. Lembro. Hoje é Takuma Sano, né? Takuma Sano tá lá no No ah, São Pauli eu vi ele jogar. não sei se é. Não sei se é no São Paulo. É no Santo Pauli que ele tinha ido. Tá no Santo Pauli ainda. Ele tinha ido ano passado, ele jogou a segunda divisão no Stuttgart, no futebol alemão. Acho que ele tá no Stuttgart Não, ainda você tá hoje, não tá não? confundindo com a Zano. Você tá confundindo com a Zano. É a Zano, ele mesmo. Quem Isso, tá no o São Azano. Paulo hoje? Miati tá no São Paulo, né? Isso. É isso, O eu tava falando Azano, dessa. Azano ficou no Stuttgart. O Azano tava Foi. emprestado no Stuttgart e renovou o empréstimo no Stuttgart mesmo. Foi, renovou o empréstimo. O Stuttgart subiu com ele temporada passada. Será que é bom? Rapaz, não sei. Os vídeos dele no futebol japonês eram bem promissores. Ah, mas aí por vídeo até eu sou bom, pô. Não. Não, assim, Contratação por... Não, sim, eu entendo. Não tem outro É. jeito de ver também, né? não A tem única outro jeito. posição que dá pra tirar alguma coisa por vídeo é goleiro. E pouco. Só dá pra ver se o reflexo do cara é bom, se o cara chega em algumas bolas, coisas do tipo.
Porque as outras posições é bem subjetivo. É complicado. Velho, Ó, eu acho contra o que Chelsea é no Stamford Bridge. Stamford Bridge, eu tava olhando esses dias pra ver os jogos que a gente vai fazer. Eu vi que o jogo do dia 1 de janeiro de 2017, a gente vai jogar contra o Chelsea em casa. Nossa, começar o ano. É. Jesus. Começar o ano com o pé esquerdo. É Nossa. isso aí. Vamos É, tentar. Deixa. Pelo menos é em não, casa, né? Vai que. é. Tirando, eu digo, tirando o jogo do Chelsea, né? Até que a tabela não é tão ruim nesses primeiros jogos pós-janela. Pós agora a parada, né, da data FIFA. É o Bournemouth, depois tem o Colônia, né, pela Europa League, depois o Chelsea, aí eu pego o Calma, Doncaster calma, pela... calma. Calma. Faltam 2 jogos pra começar a Europa League? Isso. Falta. Caramba, velho. Tá nem achando que eu fico. Falta um jogo pra Europa É, a League. gente joga com o Bournemouth e já começa a Europa League. Isso, Na primeira semana após data FIFA. isso. Dia 14. E aí Meu depois, Deus. na outra semana, tem o Chelsea, né, no Stamford Bridge, que eu falei, no domingo, dia 17. Aí no dia de semana tem já a Copa da Liga contra o Doncaster. Meu E Deus. depois tem o West Bromwich pela Premier League também em casa. Aí tem o Borisov, fora. Depois Brighton e o Watford. Brighton em casa, Watford fora. Então assim, aí para depois pegar o Estrela Vermelha e o Everton. Então assim, a tabela, dos 4 próximos jogos na Premier League, 3 são relativamente contra adversários mais fracos, né? Tirando o Chelsea. Aliás, 4 desses jogos. Eu Bournemouth, acho. West Bromwich, Brighton e Watford. Eu acho que esse jogo contra o Chelsea vai ser outro sofrido, viu? Eu acho que vai. Eu. Sinceramente, velho. Sinceramente, eu acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido contra a gente era ter perdido o jogo contra o Chelsea lá na FA Cup. Que aí não tinha clima pra Não vengar mudaria ficar. nada, eu acho, ó. A gente daria esperança, realmente. Como o Felipe falou, ele tinha que ter tomado um cacete do Chelsea. Mas eu acho que não mudaria, não. Acho que ele ficaria de todo jeito. Sinceramente. Sei lá, velho. Esse cara é. É aquela questão, né, velho? Porra, eu, assim. Eu torço, não sei você, mas eu torço pro Arsenal desde 2005, assim. Desde a final da Champions League eu era do Real Madrid. E aí eu fui secar o Barcelona. Aí eu me encantei por Henry, enfim. E aí a partir daquele momento eu comecei a gostar do Arsenal. Mas eu acompanho o Arsenal de fato há uns 7 anos por aí. E aí você muitas vezes é aquela coisa que o Jason falou, né? Você é jogado nessa história pra acreditar que vai ter uma esperança no final do túnel. É que nem a FA Cup 2014, a FA Cup 2015. Porra, aqueles dias foram sensacionais. Foi dias assim, porra, o jogo contra o Hull City, muito difícil você trocar aquilo ali por outra coisa. Porque só a emoção de levantar aquela taça. E. Porque a FA Cup, querendo ou não, é um troféu grande. E aí, contra o Chelsea também foi uma final sensacional que a gente conseguiu, depois de tanto tempo, vencer o Chelsea numa ocasião grande. A gente conseguiu finalmente silenciar Diego Costa, que, pelo amor de Deus, odeio aquele cara com todas as forças do que eu tenho. E aí, a primeira vez que a gente consegue, a gente pensa, não, porra, a temporada foi ruim, mas quem sabe agora a gente consegue, sei lá, a gente junta os pedaços aqui que tem, esse time tá começando a jogar bem, com 3 na defesa. E aí volta, começa a temporada, a gente tá com esperança nova, traz Lacazette, traz Kolasinac, porra, agora vai. Agora não vai, né? É que nem Rubinho Barrichello. Agora vai, hoje sim, hoje não. Não sei se vocês lembram dessa. Aquele famoso Rubinho Barrichello. É o Arsenal, Rubinho Barrichello. Desculpa, eu não prestei atenção. Eu fiz agora uma declaração emocional aqui, porra.
É, eu tava falando de Rubinho Resumo. Barrichello. Rubinho Barrichello. Lembra do Rubinho Barrichello? Lembro. Lembra daquele dia? Hoje não, hoje não. Aham. Pronto, é o Arsenal. Ah, tá, verdade. A gente é Esse mesmo. jogado pra. A gente é feito a acreditar, a gente faz a gente acreditar. E aí jogam nossas esperanças no lixo. Bom, gente, eu acho assim, acho que a gente estuda jornalismo, a gente precisa tentar ser um pouquinho racional e principalmente com o Arsenal, sabe? Acho que eu, pelo menos, sou muito com o Wenger, sabe? Sinceramente, depois de ontem eu confesso, eu joguei a toalha mesmo. Não dá pra não dá mais mesmo, não dá pra ter esperança, sabe? Depois que renovou, eu falei, quem sabe agora, né? Ganhar a FA Cup aí de novo, ganhar em cima do Chelsea, que era favorito, e blá blá blá. Será que agora aí trouxe Kolasinac e Lacazette? Quem sabe? Aí é incrível como ele consegue ter uma perspectiva boa e consegue derrubar ela assim de uma tal maneira que, sabe, inexplicável. Que uma pessoa simples, racional não conseguiria. Isso que é complicado. Poxa, eu escrevi, né, Gerson? Escrevi aquele especiais da Vaga lá, escrevi sobre o Arsenal lá. Lá eu colocava que com mais um outro reforço, eu acreditava que o Arsenal pudesse brigar pelo título com esse time, né? Com esse elenco. Mas, assim, sinceramente, eu vi que eu estou completamente errado. Que aquelas expectativas que eu escrevi lá, não. É exatamente. Estou completamente errado daquilo e não adianta, entendeu? A sensação que passa é que pode vir o Messi no Arsenal e não vai jogar bola. Por quê? Porque o problema é o técnico, o problema é a estrutura, o problema são várias outras coisas que envolvem o futebol, não é necessariamente o jogador. Infelizmente, essa é a verdade. A gente reluta em reconhecer isso, mas essa é a verdade. Por isso que não sei se eu fico contente ou se não em vir alguém até o final da janela, porque, sabe, Draxler vai vir jogar carreira fora dele aqui. É complicado. Não estão querendo nem ficar, quem dirá querer, os caras quererem vir pra cá. Sabe, tipo, se eu fosse o Oz, eu virava assim, viu, Draxler? Ser bem sincero, cara, não venha, meu, sabe? Que nem o Lacazette mesmo, o Kolasinac, acho que os caras devem estar pensando. Ontem os dois no banco, né? O Kolasinac que nem entrou. Pois Eu é. fui me enfiar? Onde eu fui me enfiar, cara? Porque tinha, lógico, especulação, é óbvio. Não sei quem foi até foi oferecer uma proposta concreta. Mas tinha especulação de Juventus, de Chelsea, de não sei quem pelo Kolasinac. Ele escolheu o Arsenal, me surpreende. Lógico que Eu a acho gente que não tinha sabe ao só. certo. Eu acho Mas que a tinha só Juventus. Milan. Eu acho que era só Milan. No final. Isso. No final Depois no ficou só final teve o Milan. Milan, é verdade. Acho que no final ficou só entre Milan e Arsenal. Porque quando o cara é contratado sem tempo, quando o contrato acaba, né? Ele tem um certo bônus porque não pagar transferência. Eu acho que o Chelsea não quis pagar. Tanto é que o Chelsea foi depois atrás de Alexandre. Entendi. É. Pode Mas aí ser. também não faz sentido, né? Porque eu pagaria o quê? 2, 3 milhões pro Kolasinac? Uhum. Não, E claro, não faz sentido aí nenhum, pagou o mas eu valor de acho uma que. transferência do Alexandre. Não, claro, não faz sentido nenhum em relação a gastar menos ou não gastar, mas eu acho que no sentido de eu não vou querer, se eu for comprar um lateral, eu vou comprar um lateral poderoso, né? Que Alexandre pra mim é um excelente jogador, um jogador que pode ser. Não, mas o Kolasinac também é. Foi o melhor lateral da Bundesliga. O que não dá pra entender é porque não joga. Porque não tá lá. Não é problema com o jogador, não é problema técnico, ou lesão, ou o que quer que seja. É problema do técnico. É problema do técnico. O cara foi o melhor lateral da Bundesliga, a Bundesliga que tem um ala, que tem o Alaba. Nossa, fica até nervoso, sem nem falar o nome dos caras mais. Que tem o Alaba lá jogando, que tem um monte de gente absurda e o cara. Tudo bem que o Alaba foi mais pra frente, não é bem mais um lateral propriamente dito. Mas o Kolasinac foi o melhor lateral esquerdo da Bundesliga e o cara tá no banco pro Chamberlain, cara. O Chamberlain que nem lateral que nem ala é. Meu Deus do céu. Aí é isso que o Felipe falou. Como é que os caras vêm pro Arsenal, o Kolasinac e o Lacazette, pra quando chegar no primeiro grande jogo, no jogo que tem a volta do Koscielny, que dá a brecha pro Kolasinac ir pra ala,
E ele não coloca. Deixa o Kolasinac no banco pra jogar com o Bellerin na esquerda, não faz sentido. Aí bota o Lacazette no banco. No primeiro grande jogo do cara, você tá jogando com o Welbeck, o cara é horrível, o cara mata toda a jogada, meu Deus do céu. Eu acho que até na Championship acho que ele sofreria hoje em dia. E você tem um atacante de 46 milhões de libras no banco, de 50 milhões de euros no banco, e o cara pronto pra jogar, com o Sanches, pô, Ozil, Sanches e Lacazette, a gente veio esperando isso acontecer, da mesma forma que a gente veio esperando o Kolasinac jogar na ala, pra gente ver como é que vai ser, com o Koscielny jogando, fazendo o zagueiro central, na linha dos três, e o cara não coloca, deixa os dois no banco, bota o Bellerin pra jogar na esquerda, bota o Chamberlain pra jogar na direita. Ah, meu Deus, bota o Welbeck no ataque. Aí no intervalo o Felipe falou: pô, perdendo 2-0, a gente achou que ele ia botar o Giroud, o Giroud que fosse, podia ser. Outra coisa que eu tava pensando, se ele tivesse entrado no jogo com o Giroud, eu até entenderia. Beleza, ele deve estar pensando de querer apostar na bola aérea. Acha que não vai conseguir ter um controle de bola, vai apostar ali num escanteio, uma cobrança de falta, uma jogada rápida. O Giroud que vem fazendo muitos gols contra o Liverpool. Até poderia entender, mas aí o cara bota o Welbeck, joga com o Welbeck, não dá. Aí, o que o Felipe falou, chega no intervalo, a gente acha que ele vai entrar como atacante, vai voltar à linha dos quatro, que tava dando certo no meio do jogo, pra botar um atacante, ele bota o Coquelin. Coquelin, brother. Coquelin, o último jogo do Coquelin bem que o Coquelin fez foi aquele contra o City, que a gente ganhou lá no Etihad, acho que em 2014, 2013, sei lá. O Coquelin não tinha jogado essa temporada. Eu nem lembro quando foi que o Coquelin jogou na temporada passada, o último jogo. Aí entra com o Coquelin, aí depois tira o Sanches pra deixar o Welbeck no jogo. O Ozil também, que tava mal, né? Tudo errado. Não faz sentido. Como é que um cara desse tá no comando técnico de um time do tamanho do Arsenal? Né? Não faz. É uma decisão errada atrás da outra. Não só num jogo. Você pode até falar que, beleza, foi um dia. Não foi um dia. Já tá há anos que o cara tá tomando decisão errada o tempo todo. De botando o jogador pra jogar fora de posição. Você tem lateral, cara. Você tem um Bellerin pra jogar na ala direita. Você tem um Kolasinac pra jogar na ala esquerda. Por que você quer inverter o Bellerin de lugar e colocar o Chamberlain pra jogar na direita? O cara já falou que não vai ficar, e mesmo que ele quisesse ficar, não faz sentido. Aí oferece 130 mil, um salário de 130 mil libras por semana pro Chamberlain. Meu Deus do céu, brother. É o fim da picada. Não dá. Eu já tinha jogado a minha toalha há muito tempo. Eu sempre ficava com o pé. Eu sempre ficava com um pé e meio atrás e meio pé, um pé e meio na frente e meio atrás com o Wenger. Eu sempre tinha aquele negócio de, não, aquela esperança, o cara fez tanto pela gente, acho que uma hora vai dar certo. Aquele saudosismo também do passado, do que ele tem com a gente, beleza. Mas aí, fim da temporada passada, a toalha já foi pro espaço já. Aí ontem foi só a confirmação de tudo. Aí é aquilo que a gente estava discutindo, essas conversas que a gente tem de Wenger fora, é geralmente para abril, para março, às vezes fevereiro, e a gente já reclama, pô, chega fevereiro a gente já tá falando disso. A gente tá falando disso no terceiro jogo da temporada, cara. Não acabou agosto, não acabou o primeiro mês da temporada. E a gente já tá falando de tudo que tem de errado com o Arsenal. A temporada nem começou, brother. É bizarro a gente tá vivendo um clube tão grande quanto o Arsenal, viver um negócio desse, uma situação dessa porque quer. Porque quer. Porque uma outra pessoa ali, a situação tava diferente, com toda a certeza do mundo. Não precisa ser um Thomas Tuchel, não precisa ser um Allegri que tava especulando bastante se o Wenger ia renovar ou não. Estavam falando que o Arsenal tinha uma proposta na mesa para fazer pro Allegri vir, se o Wenger decidisse sair. Aí, sabe, não precisa ser esses caras. Tem gente na própria Premier League. Eu sei que é muito cedo para falar, mas tem muita gente dentro da própria Premier League. Tem muita gente que é muito promissora. Então, como eu tô falando, não precisa de nome grande, cara. Eu gosto daquele técnico do Huddersfield, o David Wagner. Eu sei que é muito cedo, mas o cara fez 3 jogos na Premier League, não perdeu nenhum, não tomou nenhum gol. E sabe,
Não precisa ir longe pra conseguir alguma coisa boa. E, Ed Howe não, o Ed Howe do Bournemouth. E tipo do assim, Bournemouth, é. é, é, sei lá, cara, é triste demais, é muito triste, de verdade. Até o Brendan Rodgers, tirar o Brendan Rodgers do Celtic, sei lá. É, Tu falou de Alegre aí. Alegre não vai sair do Juventus, um time que tá muito bem estabelecido, olha, pra vir pro olha, Arsenal pra ser comandado ou olha. por É, Kroenke, não. tipo assim, é aquela história. Beleza, ele tá na Juventus, um time sempre finalista de Liga dos Campeões, mas a Premier League é uma coisa completamente diferente. É um novo mundo para qualquer pessoa envolvida com futebol. É um mundo que todo mundo talvez queira participar. Então, assim, eu acho que ele viria assim. Eu acho que ele viria assim como um novo desafio na carreira, talvez. Uhum. Tentar reconstruir um time que tá numa má fase aí dá sei lá quanto tempo. Beleza. Talvez assim. E que também tem um porém nisso que o Gerson falou, Igor. O Alegre estava em final de contrato com a Juventus. Pois é. Ele Foi. renovou Talvez, agora em junho. talvez até por isso que especularam forte ele, Isso, dizendo que o exatamente, Arsenal tinha exatamente. proposta pra fazer pra ele. Pois é. Isso. Aí, como vocês falaram, como vocês bem lembraram, tem um Tuchel no mercado. Tem um Tuchel no mercado. O cara tá livre. Não precisa pagar compensação pra clube pra poder tirar o cara de algum lugar. Aí é triste, brother. Não, o problema não é o jogador, o problema é o técnico. É bizarro, é bizarro. Não tem como definir essa situação. Não. E como eu falava para vocês, esses dias eu falei pelo celular, o caso do Mustafi, eu não consigo entender porque ele acabou ele faz uma temporada que ele tá no Arsenal, ele jogou boa parte dos jogos na temporada, se não jogou foi por causa de lesão, por exemplo, tanto é que o Arsenal foi invicto grande parte dos jogos, né? Ele demorou para perder jogando pelo Arsenal. E simplesmente a Inter começou a querer demonstrar interesse nele, fez uma oferta de empréstimo a princípio que a Sky noticiou alguns dias atrás que tinha sido negada, e a Inter continuou insistentemente com ele. E aí ele demonstrou interesse em ir, eu achei assim meio... Ué, o cara tá indo pra Inter de Milão. Se fosse a Inter de Milão Pois de é. 7 anos atrás, não, é a Inter de Milão que não consegue classificar pra competição europeia na Itália. Na Inter de Milão Talvez você é não briga porque. por mais nada. E no Talvez Arsenal é ele é porque. titular, então assim, pode ter algum problema interno que a gente não tem conhecimento, de fato. Mas eu não consigo entender qual é a do Arsenal em querer liberar e está em negociação. Eu li que poderia ser um empréstimo com opção obrigatória de compra de 25 milhões de libras. O Arsenal pagou 35 milhões de libras nele. Então, assim, sem pé nem cabeça, no meu ponto de vista. E sem qualquer vestígio de substituto. De ir atrás no mercado para substituto. Para algum Não substituto. vai. Não Pior vai. ainda. Não vai. Vai chegar um cara pro ataque. Vai chegar um cara pro Draxler, vai chegar o Mahrez, sei lá. Meu Deus Vai do céu, Igor. É acreditar muito em Papai Noel, brother. Sério. Eu acho que vai Sinceramente, chegar acho que algum. Eu acho que chega alguém. nessa bagunça Não que chega. tá, eu acho que talvez agora a prioridade torne-se a defesa se o Mustafi sair. Não é Não, mais o ataque, a ponta, talvez, entendeu? Ou a meia central, que a gente já discutiu em outros podcasts. Pra mim a meia central era a prioridade Pa- desde o início da janela. passa a ser mais prioridade do que o Draxler ou o Maris, por exemplo, ou o Lemar, sei lá. Uhum. Não, eu concordo, eu Então- concordo plenamente. Eu acho que. Primeiro, eu acho que desde o primeiro podcast, Gerson comentou que a gente precisava de um zagueiro. Agora fica muito mais claro por causa do número de jogadores que a gente tem para a zaga. Mas eu acho que é mais imperativo ainda ter um meio-campista ali para jogar ao lado de Xhaka. Eu acho que Pode isso é fundamental, porque a gente perdeu o duelo ontem, principalmente no meio-campo. Pode ser. Porque Eu Xhaka gostaria não do conseguiu Keita. usar. Eu gostaria do Keita. Que o Liverpool tá trazendo aí. Eu gostaria do Keita. Eu aceitava até Light. Janseri, eu aceitava Janseri, eu aceitava, sei lá, eu acho que
Tem muita gente no mercado pra meia aí que a gente poderia usar. Porque assim, os times estão começando a usar muito esse meio-campista box-to-box, né? O Kanté aí foi um sucesso absurdo na posição. Tanto no Leicester quanto no Chelsea. Tem não queria falar muito bem assim, né? Mas tem o Matite também, agora no Manchester United, que agora vai poder liberar mais o Pogba, mas temporada passada o Pogba fez esse box-to-box. Aí tem o Touré lá no City, que faz esse papel mais ou menos, né? Mas é o Guardiola. O Guardiola consegue tirar os caras os caras conseguem extrair o potencial dos caras. Aí tem um monte de gente interessante. Tinha um Matuidi no mercado. Aí tinha Nossa, eu fiquei muito triste quando vi isso, cara. Porque com essa contratação do Neymar, os caras precisavam se desfazer de jogadores, né? Pra poder Sim. estar ok, para poder tá ok com o fair play financeiro. Olha o tanto de jogador que os caras têm pra vender ali, cara. Aí a Juventus foi Sim. lá e trouxe o Matuidi por preço de banana. Eu fiquei, nossa, era o jogador perfeito pra esse Sim. meio ali, pra completar o Chaka, sabe? Era. Deixa eu Aí- perguntar uma coisa, só interrompendo. Tem um cara no PSG que está encostado, que foi contratado na temporada passada. Eu não conheço particularmente, mas tem boas referências. O Krychowiak é bom jogador mesmo. É um cara que está encostado lá. Eu vi que Ele é bom temporada jogador, mas passada eu acho chegou que a ele é treinar muito. até com o time B e tal. Ele é bom, mas eu acho que ele é muito mais estilo Chaka. No sentido Não, de eu um concordo, cara. isso é verdade. Ele é mais Ele é um cara defensivo, muito né? mais pesado do que box to box. Isso. Não, isso é verdade. Agora ele é bom, um bom jogador. Eu acho E um que no jogador que eu Sevilla ele gosto foi muito bem. E um jogador que eu gosto na Premier League, tem um estilo um pouco parecido com o do Kanté, é o Gueye do Everton. Aham. Tem Ele é bom. o Ndidi do Leicester, mas aí também ele é muito novo, a gente não sabe muito o que esperar do cara, e ele também não vai sair agora do Leicester, mas tem ele também. O cara só Tem. tem. Tem o Wilshere. Tem o Wilshere no banco. Tem o Wilshere. O Wilshere não. O Complicado Wilshere. de te defender, complicado de te defender. Foi uma Aí, piada. aí, tipo assim, tem um monte de gente, o PSG tá desesperado pra vender gente, desesperado. Aí o Wenger não usou aquele efeito dominó com o Ozil, tem a chance de fazer de novo, de conseguir sair por cima, mas acho que até isso ele esqueceu, só pode. Outra Porque, coisa. Uma coisa aqui, que rapidinho só. A gente vendeu agora nossa. Se a gente vender Chamberlain, a gente vai vender nossa única opção. Entre aspas. Tirando o Bellerin. Pra ala direita. É. Ou pra lateral direita. A gente vai jogar, quem vai jogar lá agora vai ser Bellerin. Quer dizer, vai ser Debuchy se Bellerin machucar. Ou vai ser o Walcott que vai jogar ali. Agora. Sei lá. Porque. Porque Quem eu. Porque eu. quebrou... ele vai botar a mãe dele pra jogar lá. Ele vai jogar. Ele vai colocar Chamberlain. porque quem quebrou o Chamberlain. galho lá... Quem quebrou o galho numa época na temporada passada foi o Gabriel lá. É. Quando o E Bellerin aí, se machucou. será que ele vai Sei que o colocar Mustafi Chambers? também faz, mas também o Mustafi... tem o Chambers, né? Ele vai colocar Chambers de novo, depois daquele. Acho que vai Depois da, desenterrar o Chambers. vai desenterrar o Chambers, vai colocar Holding lá. Vai colocar o Walcott. Porque o Tottenham e o Manchester United agora estão brigando por Aurier. Que tá saindo do Não, aí PSG. tá com o vestiário lascado e querer trazer o Aurier é complicado. Mas porra, véi. Cara. Esse elenco, você olha pra qualquer lado, você vê falhas no elenco. A gente precisa de um zagueiro, a gente precisa de meio Será que o campo. Debuchy não dá mais nada? É isso Brother, que eu tava o problema não é falando. elenco. O problema não é elenco. Bota Mas- esse elenco nas mãos de um técnico organizado, uns técnicos com ideias Claro. boas. Técnico com ideias boas, o time vai pra frente. Não, claro. Claro. Mas eu tô dizendo. Desculpa, a gente, eu vejo, eu não sei, eu posso estar até sendo bem exagerado, mas eu vejo a gente com um elenco superior ao do Liverpool, eu vejo a gente superior, em questão de elenco, no caso, em questão de 11 inicial, talvez. Eu vejo o nosso time à frente do Liverpool, como eu tô falando, eu posso estar sendo bem exagerado falando isso, mas eu vejo. Eu acho que, assim, a gente poderia ter um time muito bom para brigar ali pelo menos a quarta Porra. posição nas mãos de um técnico bem organizado, porque... Não. A zaga do Liverpool ontem foi Lovren.
O lateral direito lá, Rui Gomes, que não é nada demais. E Alberto Moreno, só uma tipa que se salva dali. E Karius, velho. Karius! O reserva de Karius é Mignolet. Tá Não, ligado? não é reserva. O meu liga é Sim, mas titular. assim, no caso O ontem, meu o foi substituto de poupado. Carlos era Mignolet. Tá ligado? Não precisa fazer muito melhor que isso pra ser melhor. O time do Liverpool ali, Lovren, pra mim, pelo amor de Deus, né? Teve uma boa temporada com o Southampton há um tempo atrás, mas foi pro Liverpool e flop. Sim, o flop mesmo. Lovren Free. Não é, joga no, nada demais ali. É. Ele é um jogador que teve várias inconstantes, né? Teve um momento que ele ficou encostado, aí voltou, agora é titular do Liverpool. Eu achei engraçado o Moreno, né? O Moreno ficou a temporada passada, acho que a maioria da temporada na reserva, do Milner jogando na lateral esquerda. Aí nessa temporada do Liverpool contratou o Robertson lá do Hull. E interessante que o Jürgen Klopp resolveu dar mais uma oportunidade para o Moreno e ele tá indo bem, né? É, né? Claramente ontem foi muito bem contra as ameaças de Chamberlain. Então, não, mas você vê que para mim ele seria um cara que seria negociado e tal, até no Liverpool Mas assim, sim, diz. não, e voltou a jogar, né? Voltou a Doutor, ser usado, né? Isso que é interessante. e assim, será que Debuchy vai ser usado mesmo? Porque eu concordo que se a gente tivesse outro treinador, talvez a situação seria muito diferente. É, Mas, o por caso do. exemplo, tem muitas falhas no elenco. A lateral direita a gente não tem um substituto para Bellerin. A lateral esquerda a gente tem dois laterais esquerdos hoje, porque vai vender Gibbs provavelmente pro Watford. A gente vai ter Kolasinac e Monreal. Só que Monreal tá jogando zagueiro também. Aí no meio É um campo a gente tem. negócio. No meio campo a gente tem Ramsey e Xhaka. E Coquelin. El Neni nem pro banco foi ontem. E Wenger tentou vender ele tentou vender ele nessa janela, mas não conseguiu porque ele quis ficar. Se a gente voltar. É isso que eu tenho mais medo. Se a gente voltar para 4 na defesa, a gente tem duas soluções. Ou vai jogar Lacazette na meia direita, ou Albeck na meia direita, ou Alcott. As três opções longe do ideal, porque a gente quer jogar com Lacazette no ataque. A gente tá fudido, velho. Qualquer lado, qualquer lugar que a gente olha, a gente tem problema, tá ligado? Sobre o Debuchy, hoje o Don Cross noticiou, escreveu uma matéria dizendo que o Brighton andou procurando o Debuchy. O Brighton tem um zagueiro bem interessante. O Shane Duffy. O Dunk? Não, Shane Duffy. Ah, o Shane Duffy, perdão, desculpa, não entendi. Sim, sim. Assim, não é um zagueiro que a gente talvez precise. Mas ele é melhor que o Holding. Qualquer um é melhor que o Holding, mas ele é muito superior ao Holding. Então, eu acho que ele chega a ter um potencial até maior do que o Holding. E é zagueiro novo também. Acho que ele tem 24 anos, 23, 22, por aí. Eu acho que a questão de que Holden se dá bem, acho que talvez seja essa a razão de ter vendido Mustafi, não sei. Tô tentando tirar a razão aqui de onde talvez não tenha. Mas Koscielny e Mustafi eu acho que não era uma dupla de zaga que daria certo. Porque os dois são muito agressivos. É que nem eu mencionei contigo semana passada, Gerson. É que nem Vermaelen e Koscielny há anos atrás. Eles são muito agressivos. Eles tentam ganhar a bola muito à frente do campo. E aí quando tem os dois que são muito agressivos, acho que não dá certo. E aí Holden é menos agressivo. Talvez seja isso que Wenger tem na cabeça, não sei. A gente tentar. A esse ponto, acho que é tentando fazer. Tirar alguma razão do que Wenger faz é meio. Tirar leite de pedra, né? Tirar leite de pedra. E aí, Mustafa talvez seja essa a razão dele ter sido vendido, né? Porque ele não funcionava bem com o Koscielny e ali Wenger sempre no fundo do coração queria voltar para 4 na defesa. Difícil, né? Difícil. Não sei nem mais o que pensar, cara, sinceramente. O que ele fizer, botar 3 zagueiros, 2 zagueiros, 5 zagueiros, 7 zagueiros, jogar com um.
10-1, formação 10-1, não vai... Ah, sei lá, brother. Sei lá. Você falou em 10-1, eu lembro uma vez quando. Não me lembro a temporada ao certo, mas quando o David Moyes era técnico do Everton ainda, ele perdeu todos os atacantes, ele jogava num 4-6-0. Eu lembro. Legal. Quem era o cara mais avançado era o Cahill, o Tim Cahill. Sim. E o Everton era competitivo com o David Moyes, hein? Pois é, por isso que ele enganou o Ferguson, né? Que, que poxa, Era foi o sucessor. né? E depois daquilo não virou mais em nada, né? Porque passou na Real Sociedad, agora no Sunderland. Vocês lembram da época que a gente tava atrás de Fellaini? Eu lembro Lembro. da época que ele tava jogando muito, a gente tava atrás de Fellaini pra contratar Eu achava o Fellaini. Fellaini fantástico. Eu não lembro Eu do também. Arsenal estar interessado, mas achava o Fellaini muito bom. Eu também achava. Eu acho que teve uma época que o Arsenal tava interessado nele, que aparentemente ele ia ser a dupla de volante junto com o Wilshere, era o futuro, não sei o que lá. A gente estava interessado, lá para 2012, 2011, que esses caras estouraram no Samba, no Williams, Ashley na época, Williams? isso. Que na época, pô, eu lembro que teve torcedor que ficou bolado, que encerrou a janela e não tinha trago, ou Williams ou o Samba, e aí o Cahill foi pro, aí tinha o Cahill também no Bolton, aí foi o Chelsea levou, aí, tipo assim, hoje dá pra ver, né, que graças a Deus que não trouxe, mas Eu me lembro de uma especulação envolvendo o Hangeland, zagueiro do Fulham, lembra? Sim, Norueguês. esse jogador, gostava dele, ó, mas não pro Arsenal, né, jogador bom pro Fulham. Teve uma época que a gente foi atrás também de Reed, do West Ham. Eu acho que foi uns 2 anos atrás, a gente tava muito especulado com ele. O Winston Reed. O Reed também. Tanta gente, velho, que a gente foi atrás já e não conseguiu, que a gente foi atrás e não deu certo. É o que esse clube de futebol chegou a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Como diria o grande Arsenal Depressão, a que ponto chegamos. Que a que ponto também é outro, né? Que prometia e não cumpriu nada. Eu me lembro um jogo da FA Cup não, da Copa da Liga, acho que uns 3 anos atrás, ou 4, que o Arsenal ganhou do West Bromwich lá no The Hawthorns, com um monte de molecada. Aí tinha o Akpom jogou, o Bentner jogou ainda um pouco, o Bellerin entrou nesse jogo. Lembra aquele carinha que veio do Borussia Dortmund, do Thomas Eisfeld? Sim, Sim, Nossa. meio campo alemão, meio campista Jogou alemão. esse jogo, eu acho que ele fez o gol do Arsenal, se eu não me engano. Eu lembro que o Arsenal ganhou nos pênaltis esse jogo. Lembra daquele jogo que Martinez foi goleiro? Acho que também foi na Capital One Cup. Que foi aquele 7-5 contra o... Reading. Foi contra o Reading, Martinez foi goleiro, o Chamac jogou, o Okosi Nossa, o jogou. Martins frangou um monte naquele jogo. Foi. Chamac E Martinez fez sim. E Martinez pegou o banco ontem pra Guaita. Guaita tá ainda, acho que eu comentei contigo, Felipe. Isso, Faz um comentou, tempinho. ele tá lá. Foi, eu achei Acho- que o Guaita tinha saído, mas ele ficou. eu Ele não acho tinha que... saído não. Sei não se vai jogar lá, hein? Vai não. Eu também acho Difícil. Difícil. que não. Mas esse jogo aí contra o Reading, eu me lembro que o Reading abriu 4-0 e o Arsenal empatou o jogo. Eu acho que Martinez é outra. Foi. Eu acho que Martinez é outro exemplo de cara que vem dar chance demais, velho. A esse ponto era pra ter vendido logo, se livrado, ó. Com 24 anos. Tá ligado? Eu concordo com você. Parece que não tem mais o que desenvolver, né? Ou se fosse pra desenvolver, já era pra ter desenvolvido, né? É. Ele tem vários empréstimos. Isso que é complicado. Tem vários jogadores que ficam mamando ainda na teta do clube. Debussy é olha, outro. Ele jogou no Oxford, no Sheffield Wednesday, no Rotherham e no Wolverhampton. Vai pro 5º empréstimo, agora vai jogar no Getafe, vai jogar em outro país.
Mas, pô, o cara jogou 4 times aí das divisões de baixo da Inglaterra e não rendeu, ou Alguma rendeu coisa tinha atrás. pouco. É. É complicado. Eu me lembro É. que o Chesney, ele foi jogar no Brentford e voltou titular na época. Foi. Exato. E aí, assim, tem aqueles casos que acontecem às vezes, uma vez ou outra, de o cara sair ou se envolver mais tarde, né? Tipo Vardy, sei lá. Enfim, os caras que só começam a jogar melhor mesmo mais tarde. Mitchell saiu, tava na segunda divisão da Espanha, foi pro Swansea, jogou muito bem no Swansea, aí depois voltou e começou a jogar porra nenhuma, tá ligado? Mas é muito caro, aí você fica segurando esses jogadores, faz peso no elenco e aí não vai pra lugar nenhum, velho. É complicado demais. É aqueles caras que estouram depois de velho, né? Depois de... É. Acho que um nome muito claro aí de jogador que foi estourar depois dos 30 anos, campeão do mundo, Luca Toni. Um cara que jogou, Luca Toni jogou no Bayern de Munique. Luca Toni foi titular da Itália, se não me engano, campeão do mundo. Campeão do mundo, ele tava no elenco. Então é interessante. Eu lembro que o Mitchell, quando ele foi bem no Swansea, na primeira temporada dele, ele foi especulado no Arsenal. Foi. Fez gol contra o Arsenal. Numa vitória lá no País de Gales. Aí foi especulado e tal. É um cara que aposentou já. Realmente. Com 31 anos aposentou. E ele jogou muito naquela temporada do Swansea. Jogou muito. Na Ele temporada foi bem, seguinte. A temporada seguinte foi flop. Jogar muito, tem um cara. Tem Hernani Brocador, que joga muito aqui no Brasil. É jogador de uma temporada, né? Aqueles One Season Wonder, né? Um season, né? Exato. O Vardy, graças a Deus que não veio. O Arsenal. Não acho grande coisa no Vardy, não. Também Não não. acho ele ruim. Pro Leicester ele é bom. Mas pra jogar num time grande, não acho que seja bom. Por exemplo, eu achei um absurdo ele jogar na Inglaterra, até foi titular em alguns jogos. Sei lá. Não é... Lógico que a Inglaterra não tem grandes opções para ataque, mas... Harry Kane é 1 milhão de vezes melhor que ele. Muito. Foi muito. Acho que muito encaixe também aquela temporada do Leicester, né? Sim. Pegar umas coisas que dão certo. O Mahrez e Vardy foi uma parceria ali que fez o quê? 50 gols juntos, 40 gols juntos. Entre os dois. Aquele Leicester é um negócio... É um negócio inexplicável. inexplicável, sei lá, maior acontecimento da história do futebol. Enfim, acho que a gente fica por aqui, né? Sim. A gente falou demais já. Deixar uma nota meio triste ainda. Acho que a gente só vai melhorar agora quando o A gente Arsenal melhora voltar. quando o Wenger sair. É. Seja daqui meses, daqui 1 ano, 2, 3, 5, não interessa. Só melhora quando isso aí. Eu tava bem triste que ia ser agora a data FIFA, né? Porque você fica sem jogar. Porque você começa a temporada, tem 3 jogos, aí depois. Porra, data FIFA. Mas depois da derrota de ontem, eu disse graças a Deus. Graças a Deus, 2 semanas de folga. Porque, pelo amor de Deus, velho. Sei não. Valeu aí, Felipe. Até a próxima. Falou, até a próxima. Valeu aí, Gerson. Até a próxima. Valeu, até a próxima. A gente volta então agora, depois do dia de final de transferências. Esperando que o Arsenal contrate Messi, Cristiano Ronaldo e reviva Patrick Vieira. Essa é a nossa esperança. Messi, Cristiano Ronaldo aí vem banco do Chamberlain. Banco do Chamberlain. Pra jogar na ala esquerda. Falou, galera. Até a próxima. Valeu.